Muito boa tarde para você ligado aqui no Fome de Bola, comigo Marcos Vinícius, Oswaldo Luiz, para falar de Champions League, um jogo decisivo, jogo importante. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais pode participar. Você que está no YouTube da VTV, você que está no Facebook da VTV, mande mensagens para cá também pelo Twitter. É só colocar a hashtag Champions na VTV SBT. Coloque essa hashtag que a sua mensagem pode ir pro ar daqui a pouquinho aqui na transmissão desse grande clássico italiano. Oswaldo, qual que é a expectativa para esse jogo? Boa tarde para você. Fala, Brenão, boa tarde para você, boa tarde, Marcão, boa tarde a todo mundo que tá com a gente aqui nas nossas redes sociais, uma alegria muito grande, a bola vai rolar no San Siro e a expectativa é que a Inter ganhe de novo e confirme a ida de um time italiano depois de 13 anos de volta para uma final de Liga dos Campeões da Europa. Tudo pronto, a bola vai rolar, a saída pertence à Inter, o primeiro toque na bola vai ser do Lautaro Martinez e a bola tá rolando em Milão. Ô Marcão, a gente tá transmitindo esse jogo pela VTV, SBT, né? Ao vivo, transmitindo aqui nas redes sociais de uma maneira diferente também. Esse jogo a partir de hoje aqui, a Champions, na VTV, SBT, no YouTube, no Facebook. Qual que é a sua expectativa? Até porque o primeiro jogo foi fácil, entre aspas, e a Inter poderia ter feito 3, 4. Boa tarde. Boa tarde, prazer, Breno, Oswaldinho, amigão de sempre aí, de longas datas, um prazer estar aqui novamente. O Milan hoje é um time melhor do que o jogo passado, né? O Rafael Leão realmente ele faz muita diferença nessa equipe do Milan. Mas a Inter é totalmente favorito. Era para ter matado o primeiro jogo, mas com certeza o jeito da Inter de jogar em casa com a pressão da torcida, com certeza ele é totalmente favorito. Oswaldo, nos últimos 10 jogos, o Milan só venceu 2. E é um derby, a gente tá falando, a gente tem Guarani e Ponte Preta na nossa região, isso daí é um derby de um dos maiores do mundo, né? Sim. Inter e Milan, Milan e Inter. Eu acho que o momento da Inter, a Inter tem uma falta agora ali no campo de ataque, tá tocando a bola no campo defensivo, o momento da Inter é um momento muito favorável. A Inter hoje é um time muito mais encaixado taticamente, o conjunto. É um time que tem muito mais qualidade em relação ao time do Milan. A última rodada do Campeonato Italiano mostra bem exatamente o que foi. Enquanto a Inter passou pelo Sassuolo com tranquilidade, 4-2, um time até meio mesclado, o Milan teve dificuldade e perdeu para o Spezia, que é o antepenúltimo colocado, virtual time rebaixado. Então, a gente tem a imagem do técnico Simone Inzaghi, técnico da Inter, que é irmão, até a gente estava comentando antes de começar a transmissão, irmão do Pippo Inzaghi, do Filippo Inzaghi, que foi o centroavante da equipe do Milan no título de 2006, 2007, aquela equipe maravilhosa, com o Kaká, com ainda Maldini, com o Cafu, com o Sidorf, com o Dida no gol, muitos brasileiros, enfim. Então, assim, eu acredito que o time da Inter é um time muito mais qualificado. O Stefano Pioli, que é o técnico do Milan, vai ter que tirar aí um coelhinho da cartola. E a gente só tá falando de um certo equilíbrio por causa da rivalidade. Por causa da questão do derby della Madonnina, como é chamado, né? Entre Milan e Inter. Então, não fosse pela rivalidade, e a situação era muito maior ainda, era muito maior. Olha lá, o Dzeko já fazendo um chute ali, o jogo tava parado, mas o Maignan já fez uma baita de uma defesa ali no chute do Dzeko. O árbitro tinha marcado, acho que uma falta de ataque ali, uma falta contra a equipe da Inter. Então, assim, não fosse a rivalidade, eu acho que a situação estava sacramentada. Pouquinho aí de tempero no jogo por causa dessa história e porque na Champions League o árbitro de fato marcou uma falta ali, marcou uma falta do Barella. E aí quando o Dzeko chutou pro gol, o jogo já estava paralisado. A Inter é uma tricampeã, né, da Liga dos Campeões, e o Milan é um heptacampeão, né? Então, se a gente fizer o recorte só do campeonato, só da Champions League, o Milan tem muito mais tradição, muito mais história do que a Internazionale. E o pessoal gosta de falar, né, Marcão, que os italianos falam com a mão. A gente viu o Inzaghi aí falando, gesticulando com a mão o tempo todo, e jogava muita bola a família Inzaghi, né? Jogava muita bola.
O Oswaldo definiu bem, né? O momento da Inter é muito melhor. O time da Inter é melhor. Tecnicamente é muito superior ao Milan. Só que o clássico, né, Breno? A gente conhece bem, a gente pode colocar aqui na nossa região aqui, quando uma equipe está muito bem, a outra não está bem, no clássico isso não vale. Isso zera tudo porque é um campeonato à parte. Então eu vejo um jogo difícil, mas a Inter completamente favorita, como a gente está batendo nessa tecla aí. Tem bastante gente já assistindo, Oswaldo, assistindo a gente pelo YouTube, assistindo a gente pelo Facebook. Pode deixar o seu comentário, que já já a gente vai ler o seu comentário aqui no ar, na nossa transmissão, Champions League, Champions na VTV SBT. Pode deixar o seu comentário, entre no YouTube, se inscreva no nosso canal Jornalismo VTV, curta a nossa página no Facebook também. Daqui a pouquinho a gente vai ler todas as mensagens, inclusive no Twitter. É só colocar a hashtag Champions na VTV SBT. E a bola rolando. E você vê como é que é o futebol? Enquanto você estava dando aí a mensagem, falando para os nossos internautas, para a galera interagir conosco, o Theo Hernandes deu um chute. Você viu o que é o futebol? Um chute maravilhoso, o Onaná completamente vendido, entregou para Deus ali e a bola ali se entra, muda completamente, muda o jogo. É o que nós falamos, a importância de um jogador do tamanho do Rafael, né? Exatamente. O primeiro jogo fez muita diferença. Muita diferença. Ele fez muita falta, ele já está aqui posicionado do lado esquerdo, que é o lugar que ele gosta de jogar. E praticamente assim, claro que todas as atenções estão voltadas hoje para como o Milan vai encarar uma situação de ter que subir uma ladeira, né? Porque está jogando contra o maior rival, sai numa desvantagem 2-0, tá perdendo de 2-0, precisa fazer 2 gols de diferença para levar para prorrogação e continuar vivo. É muito difícil, né, Oswaldo? Você tem que se expor, você tem que fazer gol e não tomar. Exatamente. E não tomar com uma equipe da qualidade que tem a Inter, né? Pra você ver, marca bem, já é um time veloz, um time de transição rápida. Então é um belo jogo. Quem tá ganhando isso são nossos telespectadores. E tem mais de 11 mil pessoas já participando com a gente, acompanhando aqui pelo YouTube. Eu vou ler alguns nomes de quem está acompanhando com a gente. O Anderson Chaves, o Emanuel Silva, o Júlio César Guimarães, Matheus Xavier, Dauís Ferreira, Hamilton Fonseca, o Calvo de Boné, Natália Costa, Sandra, João Pedro. Todo mundo pode mandar mensagens para cá, começar a participar. Tanto pelo YouTube, nós estamos transmitindo de um jeito diferente, comentando esse jogo. Você pode acompanhar na tela da VTV SBT. Liga aí na tela da VTV SBT e acompanha com a gente também pelo seu celular os comentários do jogo, um jeito diferente que a gente vai falar hoje aqui, das estatísticas, do que pode ser esse jogo ao longo da partida, um dos maiores clássicos do mundo, esse clássico italiano envolvendo Inter e Milan. Agora, é difícil arriscar, Oswaldo, um placar, a gente não chegou a falar sobre isso ainda, porque a Inter praticamente dominou o Milan, principalmente no primeiro tempo do primeiro jogo. Esse jogo para você é totalmente diferente do que foi o primeiro jogo? Sem dúvida nenhuma, porque pega uma Inter de Milão completamente tranquila, completamente equilibrada emocionalmente, com uma vantagem grande e um time experiente, né? É um time que tem jogadores extremamente experientes, jogadores que sabem exatamente como lidar com esse tipo de situação, não é um time acomodado. A gente acabou de ver ali um chute perigoso, inclusive, do próprio Barella, e a equipe da Inter sabe muito bem que ela vai ter toda a tranquilidade e o sangue frio para poder justamente levar o jogo da maneira que para ela é interessante. Ela vai entregar, vai deixar a situação do Milan tentando tomar iniciativa. O Milan só consegue, de fato, entrar para o jogo se efetivamente conseguir diminuir essa diferença ainda no primeiro tempo. Se a Inter levar um 0-0, por exemplo, até o final da primeira etapa, a situação vai ficar muito mais tranquila, vai ficar muito mais confortável. Acho que a Inter é um time cascudo, um time experiente, vários jogadores de qualidade, jogadores no nível do Lautaro Martinez, do próprio Barella, que é um jogador extraordinário, que dá todo um balanço para esse time, uma defesa bem postada. E o Milan tem que apostar nisso aí, ó. Um gol logo no começo, tá rondando a área ali,
Já chegou, ó, o Dzeko ali, ó. Viu onde tava o Dzeko, camisa 9, ajudante na marcação? É um time operoso, é um time que sabe que todo mundo tem que defender, os 11 defendendo atrás da linha da bola, ganhando por 2-0 na vantagem construída no primeiro jogo. Ô Marcão, quem que pode fazer a diferença nesse time do Milan e quem são os principais jogadores, na sua opinião? Gosto muito do Lemão, acho que ele tá muito acima e volto a dizer, o primeiro jogo fez a total diferença. A Inter deixou de matar o confronto no primeiro jogo. E pra você ver, eu assisti o primeiro jogo, tem 10 minutos de jogo, o Milan tá melhor, coisa que não aconteceu no jogo passado. Exatamente. Aliás, o Milan tá dentro do campo da Inter. Dentro do campo. E nesse teve chance, né, Oswaldo? Teve o chute lá do Theo Hernandes, que o Onaná, olha aí, mais uma agora com o Giroud, ó, a bola ali dentro da pequena área. O Milan tá muito bem no jogo. Sabe que um jogador faz a diferença, né? Completamente. E é um time hoje confiante. Com esse tempo de jogo na primeira partida, tava 2-0 já pra Inter. A Inter fez o placar, olha aí, uma saída errada do Onaná, o Giroud cabeceia e ali o Darmian tira praticamente ali antes da cabeça do atacante do Milan que chegava ali. É escanteio pro time do Milan agora, bola do lado esquerdo, vai pra cobrança o camisa número 8 da equipe da equipe do Milan. E a expectativa é justamente essa. O Milan tem que tentar fazer alguma coisa para tirar a Inter dessa zona de conforto. Deixar a Inter exatamente sem esse tipo de tranquilidade. Vai para a cobrança ali o Tonali no escanteio, pelo lado esquerdo. Vamos ver essa jogada aqui, fazendo o cruzamento, a zaga tirando lá. O Dzeko de novo, ó. Centroavante, fez o primeiro gol no jogo da semana passada. E aí tirando ali a bola de dentro da pequena área. E ó, o jogo prossegue, de novo o Tonali ganhando, ó. Esse cara é bom jogador, ganhando o cruzamento. Ó o gol, olha que defesa linda que fez, maravilhosa que fez o Onaná. Muda o jogo, né? Olha isso, olha como é que é. É um time favorito. O que a Inter fez hoje, a Inter fez hoje em 10 minutos. Na casa do Milan. Não fez 90, com o mando do Milan, lá no San Siro. Alguma contusão preocupante agora do Barella ali, uma pancada na panturrilha. E olha que bela jogada. Foi uma disputa com o Theo Hernandes ali. O juiz mandou seguir. A arbitragem mandou seguir. Disputa ali do Barella com o Theo Hernandes. E tem uma defesa maravilhosa do Onaná. Olha ali. A chapada por baixo do Brahim Dias. A gente está transmitindo esse jogo em multiplataforma para quem está nos acompanhando. Pelo YouTube, pelo Jornalismo VTV, pelo Facebook, Jornalismo VTV também, estamos transmitindo essa partida, além, é claro, na tela da VTV SBT. Você pode ligar a sua televisão e com o seu celular acompanhar a gente aqui, acompanhar de um jeito diferente a transmissão, acompanhar os nossos palpites, as nossas dicas, porque isso daqui é uma resenha, é o nosso Fome de Bola especial da Champions, jogo decisivo, vale vaga na final da Champions League, semana passada. Vale lembrar que a Inter venceu por 2-0 e poderia ter aplicado muito mais. Amanhã tem o jogo do Real Madrid contra o Manchester City. Só que um lance como esse, Marcão, a gente outro dia estava até conversando, né? O futebol, assiste o futebol brasileiro e assiste o futebol internacional, é completamente diferente. Parece que é outro esporte. Mas um gol como esse é gol que eles costumam perder na Série B, né? O que aconteceu? Ele chegou, o pé de apoio dele ficou muito próximo da bola e ele chapou a bola, Breno, e ele prensou na grama. Entendeu? Ele errou a passada, então ele bateu em cima da bola. Ali você tem que dar no meio da bola. Então ele deu em cima, a bola não pegou a força que precisava pegar. Se chapa direto, um abraço não chega. Tanto é que ele errou a força e a direção. Ele prensou a bola ao invés de chapar. Olha ali o time da Inter com o Dzeko, bela jogada pro Dumfries, tocou no meio, olha o gol. Olha que defesa linda, agora fez ali o Magnan, hein? Você vê que grande defesa, ó. É o time de transição rápida. É o que eles vão fazer, Breno. Eles vão segurar e eles vão sair no contra-ataque. Olha pra você ver, ó. Posição legal. O Theo Hernandes que ergue o braço aqui embaixo é que dá a condição. Em 2 toques eles estão dentro do gol. Olha que defesa. Muito rápido, a transição é muito rápida, né? A gente tinha muito na jogo década... animado, hein? Jogo gostoso. Jogo bom, jogo minutos, gostoso. Se fosse 1-1, tivesse 1-1 aí, não tava de graça, não. O futebol italiano caiu bastante nos últimos anos, né? Será que essa semifinal é a volta um pouco do que era o futebol italiano, pela qualidade? Hoje os grandes jogadores não querem mais jogar na Itália, estão voltando aos poucos. A gente vê Giroud,
o Dzeko aí, grandes jogadores das suas seleções, mas nem se compara ao que foi no passado, Mas né? isso é bom para a Itália. Isso é bom para a Itália, porque a Itália, de uma certa maneira, está voltando para as origens e buscando novos jogadores. A Itália, uma seleção que é tetracampeã do mundo, não joga duas Copas. 2 Copas seguidas. 2 Copas seguidas. Então é bom. Aí você olha para times que têm uma tradição como essa, ó, o Darmian, o Acerbi, o Bastoni, o Barella, o Di Marco. São 5 titulares que são italianos do lado da Inter. Do lado do Milan, você tem o Calabria, você tem o Tonali, você tem o Pobega, você tem jogadores, ou seja, você tem aí 8, 9, 10 jogadores italianos. Estou dizendo só entre esses 2 times. Isso para a Itália, o Tomori, número 23 aí, ó, é canadense, que acabou de passar agora. Então, assim, para a Itália, foi também tirar a Itália daquela coisa de só trazer gente de fora para deixar o campeonato super empolgante. Mas aí é aquela coisa, na hora da Copa do Mundo, só podem jogar, obviamente, os italianos, né? E aí o time perdeu muito a ponto de estar aí a 2 Copas fora do Mundial. O maior reflexo é esse, né? Deixou de fabricar em casa. Sem dúvida. Essa é a questão. Sem dúvida. A falta do Dzeko aí em cima do camisa número 8 do Tonali, que está fazendo uma boa partida, número 8, que é o jogador exatamente mais um italiano. E o Dzeko entregando, fazendo tudo ali, abrindo mão praticamente da parte ofensiva para ajudar muito na marcação, embora efetivamente tenha feito parte daquela jogada ali que terminou na bela defesa do goleiro do Milan. O Milan é um time completamente diferente. A sensação que dá é que é aquela história, o Milan não tem mais nada a perder, já está numa situação ruim. Então, olha ali na arquibancada, ó, Zanetti, Javier Zanetti, Figo, grandes nomes aí, só grandes nomes no futebol mundial. Há pouco apareceu o Paulo Maldini e agora tem escanteio a Inter o Milan para cobrar lá do lado direito com quase 16 minutos do primeiro tempo. Vamos ver essa jogada de escanteio. Movimentação grande na área, ali são 5, 6 jogadores do Milan na área, a bola vem e mais uma vez o Dzeko tirando ali de cabeça. A Inter de Milão, a gente falava do Milan, né, dos principais jogadores. Quem que vocês acham que pode fazer a diferença hoje nesse time da Inter? Os mesmos de sempre, Breno. A Inter você não tem um jogador assim que você fala que esse é o muito acima da média. É um time muito coeso, né? Mas tem o Martinez, tem o próprio Di Marco lá que joga, que é um jogador que bate muito bem na bola. Não tem assim, é diferente do Milan. O Milan é um time que é muito consistente, porém tem o Rafael, que é acima. A Inter não, a Inter é um time muito bom e com os seus valores assim meio que equivalem, né? Não tem um cara muito acima. É um conjunto, acho que o Barella é um belíssimo jogador, o Lautaro Martins que você citou. Enfim, é um time mais o conjunto. O Dumfries, que é um jogador que faz essa beirada aqui, tá marcando inclusive o Rafael Leão praticamente o campo inteiro. Ó, onde ele veio pegar aqui o Rafael Leão, ó. Rafael veio buscar a bola no meio do campo, o Dumfries veio com ele. Que é um jogador de muito boa qualidade, um jogador holandês que marca muito bem. Ó, o Rafael vai pro meio, ó, ele foi junto, ó, Marcão. É verdade. É quase que uma marcação individual, num jogador que pode ser um desequilibrante. Pode ser o jogador para desequilibrar. Outra jogada, outro cruzamento. Tirou bem a zaga ali agora, com o Darmian mais uma vez fazendo ali o corte. O Lautaro Martins foi desarmado. E o Barella, que é muito bom também. O Barella, que é muito bom jogador. Mas no geral é um time muito... É um conjunto. É o conjunto. É um bom time. Eu tenho minha opinião, posso estar errado, mas eu acho que quem passar amanhã do Real e o City é campeão. Também acho. Eu acho que os dois times são bem acima. Também acho. Mas daí a Inter... É um time mais completo que o Milan, né? Era isso que eu queria... esse primeiro jogo, só que o Milan tá melhor hoje, hein? Melhor. A Inter poderia ter vindo para esse jogo já numa situação absolutamente definida. Perdeu a oportunidade do primeiro jogo. O Di Marco aí, que a gente acabou de falar, que faz bem a beirada do campo. E o time do Milan fazendo, né, tentando tirar aí um coelho da cartola, né? Seria bom isso aí, o Milan fazer um golzinho aí nesse primeiro tempo. Aí ia ficar show de bola. O jogo ia melhorar. Ia ficar muito bom. Eu queria tocar nesse assunto com vocês, porque para mim também foi uma final antecipada, jogo entre Real Madrid e Manchester City. Agora, futebol europeu eles não costumam fazer como aqui no Brasil, que o time mais fraco fica jogando lá atrás. Vocês acham que
a Inter, se passar, tem alguma chance com os dois? Ou qual seria essa chance, a Inter passando contra o Manchester City ou contra o próprio Real Madrid? Eu acho assim, se fosse 2 jogos, ou o Real ou o City, já era campeão, na minha opinião. Como é um jogo só, Breno, pode acontecer tudo. O cara pode ser expulso com 10 minutos, a Inter pode ir lá e faz um gol e muda e já sai no contra-ataque e faz o segundo. Um jogo só é muito difícil. Se você for ver time por time, eu acho que classifica o City. Mas time por time, a Inter é inferior aos dois, ao Real e o City. Porém, um jogo só não dá para prever. É o que eu acho. Eu concordo plenamente. Não, penso exatamente a mesma coisa. Se fosse ir de volta, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. A questão é, jogo único é um jogo completamente atípico. Uma situação, um lance, um gol, uma expulsão. São situações que mudam completamente o cenário da partida. E você resolve tudo aquele dia. Vai ser dia 10 em Istambul, dia 10 de junho em Istambul, na Turquia. Então, assim, não tem muito para onde correr. O ida e volta lhe dá a oportunidade de recuperar. Você pode estar numa jornada infeliz, mas você tem o segundo jogo. A gente viu recentemente... Que é o que está acontecendo com o Milan hoje. Exatamente, exatamente. O Milan hoje está fazendo uma partida muito boa, diante de um adversário que se preparou, sabedor de que o Milan viria na base de tentar fazer exatamente, diminuir essa diferença. O Milan está procurando fazer. A Inter é que está surpreendendo, não mantendo uma postura também. E mantendo uma postura de administrar o resultado. Agora, em relação aos 2 times que vão jogar amanhã, valendo a outra vaga, sinceramente, acho que em relação ao City, como equipe, é muito forte. O que tem é um peso de uma camisa que ganhou 13 vezes isso aí. 13. Essa brincadeira aí, esse tal da Liga dos Campeões da Europa. Os caras ganharam 13 vezes. Então é um time absolutamente acostumado a jogar, é uma história, uma tradição, tudo isso pesa muito. Embora, claro, o jogo seja na Inglaterra, seja em Manchester, lembrando que a primeira partida terminou empatada 1-1 em Madrid. Agora, eu acredito sinceramente que por ser um jogo único pode haver uma surpresa, mas não acredito que a Inter... Em situações normais, os dois são bem superiores. Bem superiores, Se nada acontecer de errado, Breno, não tem uma expulsão, aquele jogo atípico, sabe que o cara chuta 10 bolas na trave. Exatamente. E o time vai lá e faz um gol. Então, em situações normais, mas como o futebol ele não é previsível, ele já nos surpreendeu em tantas situações, então eu acho que em situações normais o City e o Real é bem acima da Inter. A gente viu agora recentemente, claro, não estou fazendo comparação das equipes, só para ilustrar a questão do mata-mata que o Marcão citou muito bem. A questão dos 2 jogos. A gente viu a final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo, o Água Santa ganhou o jogo. Quer dizer, se fosse um jogo só, o Palmeiras tinha perdido o campeonato. No Carioca, Flamengo. O Campeonato Carioca. O Fluminense ganhou de 4 no segundo jogo. Exatamente. Tinha perdido num jogo de 2 times gigantes. Perdeu de 2-0 primeiro. Tomou de 4 segundo o Flamengo. O Fluminense. 3-1 e 4-1. 3-1 e 4-1. É então, assim, a questão do mata-mata, do ida e volta, ela deixa as coisas mais ainda favoráveis ao melhor time. Num jogo só é um outro cenário, é uma outra partida. Ó, metade do primeiro tempo, 0 para o Inter, 0 para a Inter, 0 para o Milan. Placar, lembrando, do primeiro jogo, 2-0 para a equipe da Inter. Os gols marcados pelo Dzeko e pelo Mkhitaryan, logo no comecinho da partida. E todo mundo lutando, o Giroud travando, marcando forte, e o time da Inter agora tentando dar uma respirada, tentando sair do campo de defesa, e a marcação do Milan lá em cima, ó, lá na saída de bola da Internacional. E tem praticamente 10 mil pessoas acompanhando com a gente, praticamente 10 mil pessoas no YouTube, mandando mensagens para cá também. Quem leva é a enquete. Olha a Inter de Milão chegando. Quem leva o jogo de hoje? Quem vai para a final? Tá disputado aqui, tá 50-50 a votação. 50% acha que é a Inter de Milão, que venceu o primeiro jogo por 2-0. 50% acha que é o Milan. Eu vou ler algumas mensagens que o pessoal tá deixando aqui pra gente. Aproveitem e se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam aqui no VTV Jornalismo. O Gleidson Oliveira mandando um abraço pra gente. A Maria da Penha. A Clipada também mandando. O Claudinei Júnior também mandando mensagens pra cá. O Washington Ramada. Quem mais que tá mandando mensagens pra cá? O Paulo Henrique
também mandando, o Emerson Café, Matheus Roque, tem muita gente participando também pelo nosso Facebook. Nosso Facebook, Jornalismo VTV, o Elias, a Valéria mandando mensagens pra cá. E olha, em relação à posse de bola, até fazendo uma comparação com o último jogo, o Milan teve mais posse de bola, só que não soube o que fazer com a bola nesse último jogo. No primeiro jogo da decisão aí das semifinais. No jogo de hoje, a posse de bola tá superior. Tá 60% pro Milan e 40% para a Inter de Milão. Só que essa posse de bola, Marcão, ainda não foi concretizada da maneira que a gente espera, né? A posse de bola, às vezes, ela é falsa, né, Breno? Porque é muito pro lado e muito para trás. Então, a diferença que você vê da Inter é a qualidade dos jogadores. Essa posse de bola, o Milan não consegue transformar essa posse de bola em situação de gol. Conseguiu uma vez só, que a gente comentou até que ele chapou, bateu na bola errado, mas a Inter é mais perigosa, para você ver. Ela tem mais qualidade, ela é mais objetiva, ela tem a posse de bola, porém ela transforma em situação de gol. Oswaldo, se a Inter fizer um gol, já dá pra acabar o jogo? Tchau. Eu acho que sim. Eu acho que é o que eu tô dizendo. O Milan só sobrevive do ponto de vista até psicológico, emocional, né? A gente tá aqui com um atleta que disputou Grenal, Cruzeiro Atlético, Atletiba, Ponte Derby, que é o Marcos Vinícius, um ex-atleta que tem toda uma bagagem de grandes clássicos na trajetória como profissional. A questão mental faz muita diferença. Se a Inter fizer significa que o Milan vai ter que fazer 3 para levar para a prorrogação. Eu acho que aí é o que eu imagino que a Inter esteja tentando, seja uma estratégia. E esperando o Milan vir de qualquer forma, e aí tentar, num erro de posicionamento, uma marcação mal encaixada, fazer Se fizer é muito difícil. Porque aí envolve toda a parte emocional, né? Muito difícil. Pesa muito. Pesa demais. A gente está acompanhando o jogo ao vivo de uma maneira diferente para você, internauta, que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Quem quiser assistir o jogo na tela da VTV SBT, é só ligar a televisão. Ligue na tela da VTV SBT e acompanhe a gente pelo celular, pelo seu notebook também, aqui no Jornalismo VTV, pelo YouTube e também pelo Facebook. Pode mandar a sua mensagem pelo Twitter, #FomeDeBola. Mande que já eu posso ler a sua mensagem. Comentários também no YouTube, no canal do YouTube da VTV, comentários no Facebook da VTV. Mande a sua mensagem, o que você está achando do jogo. Pode falar da Inter de Milão, pode falar do Milan, pode falar do Oswaldo, do Marcão, pode falar se o Marcão jogava bem ou não jogava bem. Pode, corneta nós. Estamos acostumados. Ô Marcão, o nível do futebol... Jornalismo VTV SBT é o canal nosso. Exatamente. No YouTube, perfeito? Jornalismo VTV SBT. E é só procurar também no Facebook, se preferir pelo Facebook. Ô Marcão, na época que você jogava, o nível do futebol era mais alto, pelo menos o futebol brasileiro. E o futebol europeu, como é que era o nível? Muito se você for alto. Comparar os grandes times que você jogou com esse nível do jogo de hoje. Então, é o que o Oswaldo falou. Olha quem tá lá na arquibancada. Maldini, era o zagueiro da Inter, Sério? Costa Curta. O 9 da Inter era o Ronaldo Fenômeno. Então, Adriano passou por aí, sabe? O nível caiu muito em todos os níveis, assim, de todos os países. Eu não sei, o futebol hoje ele é muito tático, muita força, né? Tanto é verdade que quando tem um time que tem vários jogadores com muita qualidade, ganha tudo. E que é o que está acontecendo com o Real Madrid, né? Mas não tem... Antigamente... Na Europa você colocava 10, 15 times de altíssimo nível. Hoje você vê, o Real está ganhando tudo sempre, o City é quase que imbatível na Inglaterra. Então, não só aqui como lá caiu também, né, Oswaldo? Caiu demais, nossa, não tenha dúvida. É o que você falou, era Cafu, era Serginho lateral esquerdo. Tá louco. Não, os times eram muito. Do ponto de vista técnico, a qualidade dos atletas era muito superior, né? Com todo o respeito. A gente tá vendo aí dois times que tinham jogadores de altíssimo nível. E pro pessoal da velha guarda, lá de trás, evidentemente, aí vocês dois não se encaixam, são muito jovens, é mais pra turma dos 50 a mais que nem eu. Esses dois times protagonizaram na década de 1980 uma rivalidade interessante, porque o Milan apostava nos holandeses e a Inter apostava nos alemães. Então o Milan tinha o trio Rijkaard,
Van Basten E Gullit. E do lado da Inter tinha os alemães, Breme, Klinsmann, Matheus. Então, olha isso, em comparação a hoje. Olha imagina. hoje. Nossa. Isso eu tô falando de década de 1980. Hoje, claro, com todo o respeito, mas o futebol, ele mudou, a geografia do futebol mudou. Basta a gente ver que hoje a gente tem jogadores do continente africano como protagonistas nas duas equipes. Né? O Onaná, goleiro da Inter, é camaronês. Né? Então, só para citar um exemplo. Entre outras situações. O Krunic, que é o jogador do meio-campo do Milan, é bósnio. Tem croata, tem bósnio. O Dzeko também é jogador da Bósnia. Enfim, o Mkhitaryan é da Armênia. O mapa do futebol mudou, né? Mudou a gente não tem mais só aquelas grandes potências da Europa. O leste europeu está cada vez mais forte e o continente africano também muito forte. Aliás, ontem eu estava até vendo uma entrevista do técnico do Botafogo, do Luiz Castro. Ele estava falando o seguinte. É muito bom, hein? Muito bom, o cara é muito Muito bom, bom. muito inteligente, né? E ele falava da diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro. A gente que está acostumado a assistir jogos da Série A, Série B, dos times da nossa região, do Santos, do Guarani, da Ponte Preta. Essa dificuldade que os clubes brasileiros têm de montar esquema, de aproximação, de esquema de jogo. Por que na Europa isso nunca mudou, Marcão? É porque é cultural, Breno. É cultural, não adianta. O garoto lá com 12, 13 anos, ele sobe, ele tá na base do Milan, na base da Inter, ele vai treinar, ele só treina tático. O brasileiro não, o brasileiro ele nasceu com o dom de jogar futebol. Então, o brasileiro, o Vanderlei, ele fala algumas coisas que eu concordo muito com ele. Nós perdemos a identidade, nós perdemos a qualidade, nós perdemos o campinho de futebol nos bairros. Não tem mais, hoje é muita escolinha. Você vai na escolinha, você assiste um treino na escolinha, 1 hora na escolinha. 30 minutos os meninos driblando o cone e depois o professor solta mais 30 jogando entre eles. Sabe, nessa idade, 12, 13, 9, 10, você não tem que ter o cone, você não tem que ter a preparação, ele tem que ter a bola, ele tem que ter o contato com a bola. Porque o que te dá a qualidade é a bola. O cone, a parte tática, a plataforma de jogo, a estrutura, tudo isso é depois que você sobe para um time que é semi-profissional, no sub-17, 18, 19. Agora, na idade pequena, ele tem que ter o futebol. Isso é um erro gravíssimo que o futebol brasileiro... O brasileiro quis copiar o europeu veio e copiou o brasileiro. Essa é a diferença. Oswaldo, e a gente percebe que o Milan, por exemplo, que está precisando do resultado, não sai igual louco para cima da Inter de Milão. Aqui no Brasil, a gente vê que mesmo os grandes times, agora o Corinthians, por exemplo, que está nessa draga danada, se ele precisa de um resultado, ele sai igual louco atrás de outros times. Eu acho que isso também é uma coisa diferente do futebol brasileiro, né? Times grandes estão jogando como times pequenos. Na Itália, na Europa, a gente vê time grande jogando como time grande. A gente pode observar, claro, o Milan sabe, né? O time do Milan, o Stefano Pioli, técnico que acabou de ser mostrado aí na nossa imagem, ele sabe, evidentemente, que ele tem que fazer uma partida cerebral. Não adianta ir só no emocional, tem que ir no coração, na garra. Vieira? Vieri, Stefano Bobo Vieri, exatamente. Então, assim, jogava um baita de um centroavante. Falando nisso, um tremendo de um camisa 9 e um goleador extraordinário. Então, assim, o Milan sabe que precisa fazer uma partida inteligente. Sabe que um gol da Inter o tira praticamente de qualquer possibilidade de reação. Teria que fazer 3 gols para levar para a prorrogação. Então, é um time que sabe efetivamente isso. Também não pode ficar de uma forma passiva, esperando o tempo passar. E aí eu acho que o jogador, de um modo geral, ele tem essa conscientização. Os treinadores de futebol da Europa, e aí aquela coisa, a gente tem que aprender também com os treinadores, eles passam para o atleta as obrigações, as tarefas.
como o Abel Ferreira fala, o Luiz Castro fala, as tarefas dos atletas. Eles sabem muito bem que é importante para o Milan fazer um gol, tentar tirar essa estabilidade, esse conforto da Inter, ao mesmo tempo em que também não adianta ir de forma maluca, doidada, afobada, porque se tomar o gol já era. E os times europeus, de modo geral, principalmente os grandes clubes, as grandes equipes, conseguem exatamente ter essa medida, esse tempero. O que, infelizmente, nós aqui no futebol brasileiro ainda não temos. Então, é o que nos dá, por exemplo, uma sensação, uma situação, com todo o respeito, de perder uma vaga para a Croácia. Numa quarta de final, ganhando o jogo de 1-0, faltando 5 minutos para acabar. E aí, sem querer citar nada, mas o que o Fred tinha que fazer lá de meia ponta de lança? Faltou malícia, mas muito. Faltou comando, malícia. Tudo. 1-0, 5 minutos. Não tem mais jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. É revoltante. Então, isso eles têm. Essa disciplina eles têm. Eles sabem muito bem o quão é difícil superar uma... Não por acaso, desde 2006, a gente está caindo, a gente está caindo para seleções europeias em todas as fases de eliminatória. Desde 2002, a gente foi penta, de 2006 para cá, a gente caiu. Em 2006, caiu para a França, o gol do Henry. Em 2010, caiu para a Holanda, numa virada, saímos ganhando. 14, caímos de 7 aqui, tomamos 7 da Alemanha na semi. Em 18, perdemos para a Bélgica e agora em 22 para a Croácia. Quer dizer, a escola europeia... que a gente joga pouco com eles, né? Pouco. Só joga com eles em competições. Exatamente. Não tem a manha de pegar justamente essa coisa. E eles fizeram essa leitura, coisa que nós não fizemos. Aliás, vocês falaram do Vieri, que está acompanhando o jogo. O Vieri virou comentarista de TV e foi um dos maiores parceiros do Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão, né? Porque depois ele sucedeu o Paulo Rossi e o próprio Roberto Baggio, que foram atacantes que marcaram história na seleção italiana. E como jogava esse Vieri, né? Nossa, tinha forte, personalidade, forte, era centroavante daquele chute. Tipo que não tem mais no futebol mundial. Então, pra você ver a comparação que você fez a pergunta pra nós, pra você ver como é que tinha ele e Ronaldo Fenômeno. Hoje é Lautaro Martinez, entendeu? Então você vê como é que é a diferença. Que nem os principais nem é um centroavante, não é um atacante, é um meia que vem de trás ali, trabalhando por trás do Dzeko, que é o homem da referência, que é o centroavante. Então, diferente do Vieri e do Ronaldo, que de fato era uma dupla de goleadores. Um completava o outro, né? Sim. O Ronaldo, gênio. E o Vieri, força, impetuosidade, parte física muito forte, um jogador extremamente competitivo. Foi um tremendo jogador. E o que acontece... 36,5 do primeiro tempo, 0-0. 0-0 o jogo. Agora a Inter deu uma equilibrada, né? Porque só tava dando Milan. Até na posse de bola, o Milan tá parelho com a Inter, tava 60-40, agora tá 56 pro Milan. Aliás... Lukaku no banco, hein? O belga, Lukaku. Grande jogador também. Muito bom jogador. Tá no banco do Dzeko. Judiou de nós na Copa. Judiou de nós na Copa. Aliás, se a gente for comparar, atualmente a maioria dos jogadores querem jogar na Inglaterra quando se fala em Europa. E há um tempo atrás, todo mundo queria jogar na Itália. Os grandes jogadores só queriam jogar na Itália. Olha o Leão, ó. Olha lá. Olha que jogada. Que jogada. Se ele toca pra trás, acho que o Giroud faz o gol, hein? O Giroud tá ali até... eu não vi o Giroud. Que lance lindo. Muito forte olha fisicamente. Só, ganha do Darmian. Foi nada. Nada, disputa pela bola. Se é no Brasil, falta e boletim de ocorrência. Nossa. Ó, cortou, ó o Giroud fechando lá, ó. Se ele toca... Visão do narrador, né? É verdade. Uma experiência, né? Moral, isso aí, porra. Você precisa dar uma moral. Aliás, também. o pessoal tá falando o você seguinte, eu não vi nada Osvaldo. disso. Você, experiência, já matou logo. Nas redes sociais aqui, VTV Jornalismo, estamos transmitindo esse jogo, comentando esse jogo no YouTube da VTV, no Facebook da VTV. O pessoal tá mandando mensagens pra cá também com a hashtag Fome de Bola pelo Twitter. O pessoal falou que a gente tá muito sério, Osvaldo. Muito sério? Muito sério. Louco. Prepara uma piada pra contar no segundo tempo. Marcão também vai contar uma de Minas Gerais, da época que ele jogava. Você pode contar aqueles causos que o Amaral conta, né, Marcão? Você já teve alguma passagem com o Amaral ou não?
Não, já encontrei ele vários. Ele conta que ele era da morte do anãozinho, lembra da morte do anãozinho? Que ele conta direto isso aí? Porque ele era coveiro, né? Não, ele conta umas boas, ele conta uma sensacional do apartheid, né? Essa é maravilhosa, né? Não, se vier aqui, nós marcamos ele também, deixa comigo. Aí chegou no quarto, o Rivaldo falou, ele perguntou pro Rivaldo, né? Você sabe do apartheid? Ele falou assim, pô, tô com fome, pede esse lanche. Pede aí, pô, tô morrendo de fome. Tem no cardápio aí, pede 2. Do anãozinho é porque... Olha a defesa, hein? Que defesa do goleiro. Maravilhosa a defesa agora do Magnan. Ô, Breno, o caixão era muito grande e aí colocaram o anão dentro do caixão. Olha a maldade, a ruindade, né? E aí, olha que defesa. Cabeçada Isso daí foi um tiro, hein? Cabeçada, e aí eles desceram com o caixão, ele e o primo dele, e trabalhava com o primo dele, e o anão ficava batendo dentro do caixão, porque o caixão era muito grande. Aí eles tiveram que encher de espuma e de jornal para escorar o anão. Ai, Amaral, figuraça. Amaral é uma peça rara. Aliás, a gente fala do Amaral, mas o Amaral tinha um grande futebol porque ele jogou aí na Itália, né? Muito tempo aí. Jogou no Parma, sem dúvida. Amaral jogou fora do Brasil, jogou em várias... Teve várias, acho que jogou em Portugal também. Jogou no Parma há muito tempo, jogou no mundo árabe, se eu não me engano, ele jogou... Ele jogou no Besiktas, jogou no Al Ittihad, jogou em grandes clubes do futebol mundial, né? Sabe, teve problema lá com o canguru, sabe dessa também, não? Ele pegou um canguru e levou pra casa, pô. E aí o canguru tem aquela bolsa, né? Ele dava chocolate pro canguru... E o canguru guardava chocolate na bolsa. E aí deu uma infecção lá, quase matou o canguru e quase foi preso. Porque o chocolate derreteu lá e vinha formiga e tal. Deu um maior problema pra ele, quase foi preso por causa do... Eu não lembro o nome do canguru, vou lembrar o nome do canguru. É até engraçado, ele apelidou o canguru. Ó, o Lautaro Martinez fazendo uma bela jogada agora, trazendo pro pé esquerdo. Mas aí, hora de chutar, desequilibrou, escorregou e chutou sobre o gol ali. Mais uma boa jogada. Finalzinho do primeiro tempo, vamos chegando a 41 aí, a Inter teve 2 ótimas oportunidades. A Inter controlou o jogo. Controlou o jogo, diminuiu o ímpeto a equipe do Milan. O Milan teve 2 chances claras de gol, na chapada e na jogada do Rafael. E aí a Milan teve a chance de abrir o placar, né? Mas sem dúvida nenhuma que o ímpeto já diminuiu. Não tem como. Vai passando o tempo, né? Não sai o gol. Não tem jeito. Você vai emocionalmente também se desgastando, você tenta, fica perto, o gol não sai, começa a bater um certo desânimo. Mkhitaryan agora está sentado no gramado ali, ao que parece precisando de atendimento, está com a mão ali na canela, jogo paralisado para atendimento ao jogador camisa número 22, o armênio Mkhitaryan. E a gente vê a qualidade do Lautaro Martinez, né, que é um grande jogador, é um argentino que... Se pegar na bola, decide jogo. Não é à toa que ele é o capitão da Inter de Milão. E é um cara que hoje o futebol italiano precisa também que ele tenha aquela raça, né? A raça que muitos jogadores não têm, o Lautaro tem. Ele tem, além da qualidade que ele tem de finalização, né? Ele é um cara muito forte, né? Fisicamente, ele não é um cara alto, não é um cara grandão, mas ele é um cara que tem... força física, né? Então ele segura muito bem, ele protege, faz muito bem esse papel de pivô, ele aguenta bem segurar a bola, então ele é um jogador de muita qualidade, sim. Ô, Marcão, se ele não escorrega aí, a bola tinha endereço. Se a gente for comparar a sua época com hoje, né? Porque na sua época você até citou, os grandes jogadores estão todos aí assistindo o jogo nas arquibancadas. O futebol, se você fosse jogar hoje, você acha que você conseguiria jogar na Europa pelo futebol que você tinha? Conseguiria. Mas com o pé nas costas. Conseguiria. Um pé nas costas. No nível de hoje? O que é isso? Que é isso? Assim, pelo amor de Deus. De volante e de zagueiro. De volante e de zagueiro. O jogador alto, fisicamente tinha uma imposição. Tecnicamente, jogador... de qualidade, de sair jogando cabeça erguida, pô, que é isso? E um detalhe, você ia ganhar 4 ou 5 vezes mais do que você ganhou, hein? Pelo amor de Deus, 4, muito mais, velho. 10 vezes esses caras ganham. Não, com todo o respeito, com todo o respeito. O futebol mudou muito. Imagina, assim, com todo o respeito. Vamos colocar aqui, nada combinado, estamos falando aqui espontaneamente. Olha lá, sentiu o Mkhitaryan, entrou o Brozovic, hein? Entrou Marcelo Brozovic, saiu o Mkhitaryan machucado. Primeira alteração do Simone Inzaghi por contusão do Mkhitaryan, que fez o segundo gol no primeiro jogo. Vou até anotar aqui,
saída do Mkhitaryan para a entrada do Brozovic, camisa número 77. A gente vê os volantes hoje dos times, vamos colocar dos times grandes, com todo respeito. Tudo bem, o Zé Rafael é um jogador ok, o Gabriel Menino é um jogador tecnicamente, mas no Corinthians, Fausto Vera, o Santos tem o Dodi. O Corinthians tem o Rony. O Rony, que é isso, o Marcão sobrava nessa turma aí, o Breno Beretta. E você fez essa pergunta para provocar, é isso, Breno? Tem que provocar, né? Você tá fazendo uma provocação, é Tem isso? que dar uma provocação. E vou aproveitar, vou emendar, porque a Depois Inter ele de Milão... vai aí, não paga lá o jantar depois do jogo, a gente fica com fome e aí você vai falar o quê? Mas eu tenho que aproveitar, até porque nossa audiência é rotativa, tem muita gente assistindo a gente no YouTube, no Facebook, que não viu o Marcão jogar. E pode estar se perguntando, o Marcão tá contando história aí, tá contando papo. Não. Aliás, você, Marcão, que é o especialista como volante, essa substituição aí que foi volante por volante. Mas o Mkhitaryan pelo Brozovic. Muda alguma coisa nesse time da Inter de Milão? O Brozovic ele é mais de contenção. Ele não tem essa saída. Não pisa tanto na área que nem o Mkhitaryan. Se ele tá perdendo o jogo, ele faria diferente. Como ele tá com o resultado, ele tá segurando. Um jogador de mais de contenção, vamos já segurar, foi pra casinha um pouquinho. Já foi pra casinha. O Mkhitaryan, tanto que o segundo gol, você vê que a ultrapassagem dele no segundo gol, ele vai dentro da grande área e bate na saída do goleiro. Teoricamente, a Inter vai ficar mais defensiva. Isso porque eles jogam no 3-5-2, já estão com 3 zagueiros, hein? Mas meu velho. Mas tá aí é aquela coisa, ó. Tá 2-0, leva já 45, primeiro tempo já foi, 3 de acréscimos. Leva o 0-0 pro intervalo e agora não adianta. Agora o relógio, agora o cronômetro vai sendo contra o Milan cada vez mais. E assim será no segundo tempo, certamente. Por isso que eu acho que a Inter ainda tem condição de ganhar o jogo de novo. Porque a intenção... você vai ver no Milan, assim, teoricamente, o Milan no segundo tempo vai ter que abrir mais o time, né? Ele vai ter que abrir, que ele vai ficar aí até quando jogando dessa maneira? Ele vai tirar volante, ele vai pôr meia, ele vai pôr atacante. Ele abrindo, a Inter com certeza tem a chance de matar o jogo. A Inter tá jogando com o regulamento embaixo do braço? Tá, vou narrar um pouquinho. Principalmente os primeiros tempos, os primeiros minutos. Principalmente, olha, o Dumfries cortou pro pé esquerdo, chega bem a zaga ali para afastar, para tirar o perigo. Ó o Rafael Leão vindo buscar aqui, ó, e ele vem e o Darmian com ele. Impressionante. A marcação está praticamente individualizada ali. Falta agora no camisa número 8 ali no Tonali. Olha aí, ó. Falta cometida pelo próprio Darmian em cima do Tonali. Camisa número 8. Desespero ali do técnico Stefano Pioli. Beretta, dove sei Beretta? Il sul, il norte? Eu vou dar uma pesquisada aqui, Oswaldo, já vou te responder isso. Família, ele Calabria, vou te responder rapidamente. Não sei não. Eu não sei de onde... Que é isso, gente? Que é isso? Não sabe de onde vem o sobrenome. É possível que eles tenham vindo de várias regiões da Itália. Mas tem uma que é La Prima. Beretta do seu pai. A fábrica do meu pai. A fábrica, por exemplo, foi em Breccia. Então. A fábrica. Brecciano. Breccia da onde é? Não é sul, né? Não, acho que é sul, centro-sul. Você me fez uma boa pergunta, Oswaldo. Mas vou te falar, viu? Eu vou pesquisar aqui e eu já respondo para você. Um pouquinho o segundo finalzinho aqui. Vem descendo o time do Milan com o Theo Hernandes aqui pela meia esquerda. Toca a jogada na zaga central, sai tocando o time do Milan. 0-0, finalzinho do primeiro tempo. A Inter tem a vantagem dos 2 gols feitos na primeira etapa. O Milan toca a bola no campo já de ataque, do meio para frente. Aí o toque de bola sai jogando com o Calabria. Calabria recebe, faz o passe aberto na direita onde está Pobega. Pobega traz pro meio. A equipe da Inter faz a marcação, vem o lançamento, o toque de cabeça do Giroud, vem pra área, o árbitro tá marcando o toque de mão do jogador da equipe do Milan. Falta cometida pelo atacante do time do Milan, olha, e na verdade a bola bate ali não sei na repetição não. Não foi nada, né? E na sequência tem uma disputa de bola ali com o Brahim Dias e o camisa número 20 da equipe da Inter, que é o Sanaloglu. Olha aí, ó, ele deu perigo de gol. Ele deu um perigo de gol aí. E aí, na sequência, o Acerbi ficou com a bola. O torcedor milanês, o torcedor do Milan fica bravo. O torcedor milanista fica bravo. Vai terminar o primeiro tempo, 0 para a Inter, 0 para o Milan. Vantagem expressiva ainda do time azul e preto, do time Nero Azzurri.
diante da equipe milanesa. E é fim de primeiro tempo. Final da primeira etapa, Rafael Leão aí preocupado, apreensivo, 0-0. Por enquanto, o lado italiano que vai para a decisão em Istambul continua sendo preto e azul, Breno Beretta. Eu acho que os principais nomes desse primeiro tempo foram os goleiros. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eles seguraram esse 0-0. Sem dúvida. E se tivesse um vencedor, seria o Milan. Concordo, porque o Milan teve 2, 3 chances mais claras que a Inter. A Inter teve só um chute, mas o Milan era para estar ganhando o jogo. Pelo contrário, o Milan, se jogasse assim, o primeiro jogo... Ah, não. Hoje estava aberta a disputa. Estava aberto. Estava aberto. Descobriu aí, não? Já descobri, Oswaldo. Ó, Breccia, que é uma comunidade italiana da região de Lombardia, província de Breccia, quase 200 mil pessoas, 200 mil habitantes. E Breccia fica lá em cima, no norte. Na parte da bota, Breccia fica lá em cima. Então é mais ou menos... onde você calça a bota. Então, é perto de... Milão é por ali. Então, a Lombardia é a região... Vou até ver pra você a distância entre Breccia e Milão. E, aliás, tinha um time na primeira divisão que era o Breccia. Exatamente. Na Série A do Campeonato Italiano na década de 1990. Eu acho que não é longe de Milão, não. Se é lá no norte... 1 hora de viagem, Oswaldo. vendo? 95 quilômetros. É como daqui a Campinas. Como daqui a Campinas? Daqui a São Paulo, desculpa. Daqui a São Paulo. Daqui a capital paulista. É isso aí. É lá para cima, no norte. Geograficamente, a Itália, ela difere do nosso país, porque lá na Itália, as grandes riquezas estão concentradas no norte. Milão, Turim, Roma, que é mais centro-norte, e compensação lá do sul é o lado mais humilde, é o lado do povo mais, economicamente falando, mais, vamos colocar assim, menos privilegiado. É ao contrário da gente, que é a região sul, uma região do Brasil mais rica, né, tida como mais rica, e os nossos irmãos do Norte e Nordeste não têm as mesmas condições em relação, por exemplo, aos grandes centros aqui. E no futebol também é mais ou menos a mesma coisa, porque você vê, Nápoles fica no sul, foi campeão depois de 33 anos. Os grandes times da Itália estão na região norte. Milan, Inter, Juventus e Lazio, né, do norte da Itália. Que, aliás, um deles... depois dessa resenha de geografia, vocês podiam até me liberar pra ir embora, hein? Você é louco, filho. Ou não? Aí... Depois dessa resenha de geografia... Mas geografia é gostoso, né? É bom demais, bem né? demais. Pô, que isso, fui bem. O Oswaldo mandou bem demais. Ah, louco. Pô, galera, manda mensagem aqui. Fui bem na parte aí ou não? Precisando de dicas aí, de viagem, de geografia, de viagem... Dá um alô aqui, na parte de narração, de esporte, a gente não tá indo bem não, mas quem sabe, né? Tem muita gente que tá curtindo a nossa transmissão, Oswaldo, uma transmissão diferente, um jeito diferente, debatendo, como se fosse uma mesa de bar aqui, a gente tá debatendo, né? Saindo do convencional, passando um pouquinho do que a gente pensa, porque o que a gente pensa é parecido com o que você que tá nos acompanhando pensa também. O torcedor sabe muito de futebol. Sabe muito. A gente não tá com uma verdade absoluta. Aqui cada um pensa de uma maneira e a gente gosta de passar o que a gente pensa. Até porque analisar, passar um pouco da nossa experiência também. E tem muita gente participando, Oswaldo, participando pelos comentários. Tem praticamente 10 mil pessoas ao vivo com a gente no nosso canal do YouTube. Tem bastante gente mandando mensagens para cá, como a Patrícia Maria... O Anderson Chaves, a Patrícia Maria tá perguntando se tem novela hoje. Já tem novela. Tem novela. Daqui a pouquinho tem novela. Claro que tem. Aqui na tela da VTV, SBT tem novela. Tem, claro, Quem quiser... E amanhã às 11 da manhã tem VTV da gente, às 11h30 tem Fome de Bola. Exatamente, Fome de Bola, o VTV da gente com o Vitão. À noite tem o Jornal da VTV com a Marina Maimone. E tem bastante coisa na nossa programação, no Facebook da VTV, no YouTube da VTV. Olha aqui, ó, o Valdo tá perguntando, não tem jogo? O jogo tá rolando, a gente tá comentando aqui. Se você quiser assistir o jogo, as imagens da partida, liga na VTV SBT e acompanha com a gente pelo celular aqui no YouTube.
aproveita e se inscreva no nosso canal, no Facebook também. O Piozinho tá por aqui também, o Antônio Bonifácio, os Atrapalhões, o Rômulo Soares. O Rômulo tá falando aqui, ó, Brecha no Norte. O Rômulo mandou mensagem pra cá. Bem, Rômulo, mandou valeu, garoto. 95 quilômetros, ele até mandou a distância, Oswaldo. Vai. E eu li depois aqui, ó. O Hernandes tá mandando mensagens pra cá. A Michele Emílio tá perguntando, cadê o Fofocalizando? Amanhã à tarde tem na VTV SBT o Fofocalizando. Com o Léo Dias, com todo mundo. Todo o time do SBT pra você. Hoje é Champions na VTV SBT. A Valéria, a Venise, o Altair tá mandando também mensagens pra cá. Muita gente participando, Oswaldo. Com a hashtag Fome de Bola, você pode mandar sua mensagem pelo Twitter, que o Marcão pode responder a sua pergunta, o Oswaldo pode responder a sua pergunta também. Inclusive aproveitar a oportunidade. Pode falar. Posso mandar o nosso Instagram pra galera seguir a gente. Manda, pode mandar. @Marcos_Vinícius. Marcos com U. Marcos Vinícius.05. 05. Marcos. Que era a camisa do Marcão. Que era o número 5. Não tem underline, é ponto. Marcos Vinícius.05. Marcos Vinícius 0.05. Ponto 05. Oswaldo Luiz Oficial, tudo junto. @Oswaldo Luiz Oficial. Oswaldo com V, Luiz é com S. Eu comecei com a 7, aí fui pra 5, depois fui pra 3. Na Caldense era 7? Era 7, o segundo Isso, hein, pai? Batia mais que... Nossa, cada enxadada é uma minhoca. Aí depois eu fui pra 5, aí depois eu fui pra 3, aí depois eu fui pra casinha. Eu quero ver se alguém que tá nos acompanhando pode mandar pelas redes sociais... Galera. Se eles sabem quantos gols fez o Marcão na carreira, já, até o final da nossa transmissão, o Marcão vai falar quantos gols ele fez na carreira. Eu falo que mas você segura. Não, tudo bem, mas uma coisa eu já vou deixar pra eles aqui. Eu fiz mais gol do que um pentacampeão mundial. Isso aí Olha que espetáculo. E atacante ainda, hein? Porque o Marcão, pra quem não sabe, era primeiro volante. De origem, né? Na sua carreira, o tempo todo, boa parte da carreira, você foi primeiro volante. Eu joguei de zagueiro algumas vezes, quem me botou de zagueiro foi o Felipão, que às vezes a gente fazia 3 zagueiros no Cruzeiro, ele me puxava. Só que o 3 zagueiro antigamente era diferente, Oswaldo. Porque o terceiro zagueiro líbero era um cara que sabia sair jogando. Sim. Então não é 3 brucutu. Nada. Então abria os dois e a gente vinha... Então a gente às vezes fazia... O Felipão começou a fazer isso comigo. Depois o Vadão, no Atlético Paranaense também, que tinha esse esquema, inclusive no Mojimirim, o falecido Vadão, um ser humano maravilhoso. Um cara absurdo como ser humano, como treinador. E depois, aí sim, no final da minha carreira, na Ponte eu joguei de zagueiro e também no Paulista do Jandian, meu último clube, joguei de zagueiro, que é muito mais fácil que jogar de volante. Principalmente para um jogador que tinha a qualidade que você tinha com a bola no pé. Posicionamento... ficou gostoso esse ar aqui desse jeito, hein, galera? Vocês estão de parabéns. Agora vocês aumentaram a temperatura de novo. Eu tô gripado. Que o Breno tá gripado. Ele vinha até de cobertor. Ele de paletó e eu e o Marcão suando mais que tampa de chaleira. E ele com blazer. Ele com esse paletó. Ele veio com blazer. Do pai dele. Não, ele veio com blazer. É do Amaral. É emprestado do Amaral. Ele veio com blazer. De Brete. Não, Milão. É do pai dele. Da Piazza do Omo, lá em Milano e tal. E nós dois viemos já mais tirinho, mais série C. Mais estilo esporte, né? Nós somos mais da humildade, nós somos mais da raiz, né? Quando eu vi ele aqui, você ainda falou, fiquei com vergonha. Nem vamos lá. Quase que nós fomos alugar um terno, você lembra disso? Eu, Marcão, gente, corre aqui do lado. Vamos ali. Aqui perto da VTV tem um terninho, um aluguel de roupa ali. Porque o homem, não desse nível aí, mas a gente... O homem entrou na redação com um blazer. Falei, liguei pra casa, falei pra esposa, será que eu continuo? E o pessoal falou que a gente tá muito sério aqui na transmissão. Que é isso, imagina, sério. É porque vira o seu blazer, você ia apresentar no lugar do Marcão. Pelo amor de Deus. Sabe o que aconteceu? No lugar do Mineiro. Pelo amor de Deus, pensamos que você ia pro Primeiro Impacto, entendeu? Pro VTV, pro SBT...
Amanhã, 6 da manhã, tem Primeiro Impacto aqui na tela do nosso YouTube também, ao vivo. 6 da manhã tem Primeiro Impacto. SBT Brasil. Mas tem vira o seu traje e fala, não, tá muito sério isso aí. Não tem condição. Ô Marcão, você usava terno pros grandes jogos quando você jogava ou não? Não usava nada. Eu tenho uma história de terno maravilhosa. Eu cobri o Palmeiras em 1991 pela Rádio Globo de São Paulo. O Palmeiras contratou o Elzo. Mineiro, Elzo. Eu fui até a casa do Elzo quando eu trabalhava no sul de Minas. Eu joguei com o Elzo na Caldense, eu moleque começando e ele encerrando a carreira. É mesmo? Elzo Coelho, um dos grandes Bem amigos gente boa, que eu hein? fiz do futebol. Muito. Mineiro de Machado. O Palmeiras contratou o Elzo. O Elzo chegou para o primeiro treino, o Elzo chegou numa beca. O Elzo jogou 4 anos no Benfica. Jogou em alto nível, disputou final da Champions League, jogando assim. Copa do Mundo, Copa, disputou 86, volante espetacular. O Elzo chegou em 91 já caminhando para o fim de carreira. O Elzo foi revelado no Ginásio Pialense 77. 1977, 78. Pô, foi para a Inter de Limeira, da Inter foi para o Atlético Mineiro. O Atlético vendeu ele para o Benfica, uma das maiores transações na história da época, para os valores da época. E aí ele praticamente encerrou no Palmeiras. E a dignidade, a postura, o caráter do Elzo tão grande que quando ele começou a sentir muito problema de joelho, ele queria entregar um valor que ele tinha recebido antecipadamente para o Palmeiras, porque ele não tinha condição de cumprir o contrato. Mas não é essa a história que eu quero contar. O que aconteceu? O Elzo chegou para treinar no Palmeiras de terno, gravata, o que era comum na Europa. Os jogadores, até por causa do clima. Clima na Europa é assim. E ele chegou para treinar de terno. Bom, resultado, pendurou o terno lá no vestiário e tudo mais. Quando voltou do treino, não achou gravata, camisa, não achou mais nada. Sumiram com o terno. Levaram até o sapato dele. O cara vem com um terno desse, pelo amor de Deus. Sumiram com tudo. Você sabe quem que ia treinar de terno? O Miller, cara. O Miller ia treinar de terno todos os dias do Cruzeiro. O Miller. Todo craque de futebol. Monstro. Um dos melhores que eu já joguei. O Miller, um dos maiores que eu vi jogar. Eu cobri o São Paulo, quando eu fui para São Paulo, na Rádio Gazeta, o Miller estava em 1986, o Miller estava no esplendor da forma, time campeão brasileiro, inclusive, fez a final contra o Guarani do Brasileiro de 86, disputado até fevereiro de 1987. Aquelas maracutá, aquelas loucuras que tinha no futebol, o campeonato parou, vieram as festas de final de ano, de Natal, do Ano Novo, o campeonato recomeçou e foi até o final de fevereiro o São Paulo campeão. O Miller era o craque de 2 toques na bola. 2 toques na bola. Pá, tum. Domina, toca. A gente brincava com ele, Oswaldo, que a gente falava que ele tinha o olho na nuca, sabe? Porque ele enxergava aqui, enxergava do lado, enxergava atrás. O Miller, que eu joguei de atacante e vi jogando, foi um dos melhores, assim. E eu acho que ele é pouco... Jogaram junto no Cruzeiro? No Cruzeiro. Eu acho que ele é bem subestimado, assim, né? Porque... Demais. O Miller tem 3 Copas do Mundo. Nossa, o Miller participou de 3 Copas do Mundo. O Miller tem Copa do Mundo 86, 90 e 94. E o detalhe, o Miller, na época, em 86, o Casagrande era um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, jogava na Europa, estava em alto nível, jogando no Torino, já com alguns problemas de lesões por causa das contusões de joelho, mas era o titular. A dupla de ataque que saiu do Brasil para a Copa de 86 era Renato Portaluppi e Casagrande, que fez as eliminatórias. E o Careca, evidentemente, nesse time também. Tanto que no jogo das eliminatórias contra o Paraguai, um jogo duríssimo, em Assunção, um gol do Casagrande e um gol do Zico. Na preparação para a Copa de 86, o Tele Santana mexeu e aproveitou o entrosamento que o Miller e o Careca tinham do São Paulo. Não teve como não colocar. E aí eles tomaram a posição. Tomaram a posição. Miller e Careca. O Careca foi, inclusive, o artilheiro do Brasil na Copa de 1986 no México. Bom, hein? Bom, Careca. Nossa, sério. Nossa, essa época a gente não sofreu. Mas olha isso. Olha isso. O Renato depois acabou sendo cortado, problema lá de indisciplina, aquela questão do Leandro. Mas os atacantes do Brasil eram Miller, Careca, Renato Portaluppi e Casagrande. Com todo respeito, olha os nossos atacantes hoje. Não tem comparação. Não tem comparação. Hoje é Firmino, hoje é Gabriel Jesus. Não dá. Esses caras não amarravam a chuteira do Miller. Gabriel Jesus, com todo respeito, um menino maravilhoso, 2 Copas do Mundo, não fez um gol. Quando a gente faz esse comentário aqui, com o maior respeito, claro, profissional, um atleta, bom jogador. Sem e tal. dúvida. Mas assim... Nada pessoal. Nada pessoal. De forma nenhuma. Nós estamos falando de futebol dentro de campo. Porque o torcedor entender, né? A gente deixa bem claro sempre, né? Bom menino, bom profissional. Excelente. Merece tal de ganhar o que ganhou.
Mas em comparação a Miller, Careca, a distância é gigante, né? Não tem como... Então, só pra gente tava zoando o Breno. O Miller, pô, eu entrei lá de bermuda, camiseta. Eu cheguei no Cruzeiro e tal. Cheguei no segundo dia e tal, fui de bermuda e camiseta. Quando eu tô no estacionamento, o Miller desce. Eu falei, pô, eu vou ter que melhorar. Tô quebrando a moda aqui. O Miller tá bem demais. Pô, como é que eu vou? E não repetir, né? Pô, mas o Miller é o Miller. Pô, o cara ganha bem, não dá pra competir com ele. Não tem condição. Vou ficar na minha bermuda, na minha camiseta. Ô Marcão, os times estão voltando pro segundo tempo. O que a gente pode esperar? Qual que é a projeção agora desse segundo tempo? Agora acho que é o Milan tudo ou nada e a Inter... Eu acho que inicialmente ainda não. Eu acho que o Milan vai se segurar uns 10, 15 minutos, o treinador vai começar a abrir o time depois dos 15 minutos, Oswaldo. A tendência é essa, né? Porque a gente tem essa experiência e ele não tem mais o que perder. Ele vai arriscar, ele vai tirar volante, ele vai tirar zagueiro, vai tirar um meia... que segura mais, vai pôr jogador mais ofensivo, ele vai abrir o time. Ele abrindo o time é que é um risco. Ou eu faço o primeiro ou eu tomo um gol, acabou. E ele tá certo, você tem que arriscar, o futebol é risco, você não pode ficar aí. Ah, tá bom, fico ali com a mesma equipe e 0-0 vou embora para casa. Vou embora para casa sem tentar alguma coisa, sem ousar, sem se atrever a alguma coisa. E diferentemente da Inter, a Inter eu acho que vai demorar a abrir. Se ela tomar um gol, ela abre. Caso contrário, ela tá na dela, tá 2-0 e tá tudo certo. A vantagem é muito grande, a vantagem ainda é expressiva. E agora aquela história, né? Cada minuto que passa é a Inter mais próxima de Istambul e o Milan mais distante. A tendência é ter um jogo melhor ainda que foi o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um bom jogo. Bom jogo, muito bom, muito bom. Melhorar agora ainda. Vamos ver o que vem pela frente aí. Os primeiros segundos, vamos chegar ao primeiro minuto desse segundo tempo, pelo que a gente está vendo aqui, sem mexidas, sem mudanças. Os dois técnicos mantiveram as mesmas escalações. Olha a tentativa do chute ali, a bola travada, a Inter rondando a área, e aí a zaga do Milan chegando ali para tirar de qualquer maneira com o Calabria. 10, 15 minutos, você vai ver. 10, 15 minutos ele já tira o volante, já vai abrir o time. Antigamente a gente olhava para o banco, né, e falava o seguinte, treinador X, treinador Y, principalmente na Europa, tinham duas seleções à disposição. Hoje é um pouco mais difícil. Vocês não precisam responder agora, mas dá tanto pro Simone Inzaghi mexer em alguma coisa na Inter que ele possa modificar essa maneira como a Inter jogou mais recuada no primeiro tempo, ou pro Stefano Pioli mexer radicalmente para ir para cima da Inter de Milão e conseguir a classificação? Eu só acho que a Inter vai mexer em cima do que o Milan apresentar. Ele tá na dele, 2-0, tô classificado. É o que nós falamos anteriormente aqui. A pressa é deles agora, Breno. Agora encurta o tempo. 2-0, né? Se a gente vê, tá mostrando 0-0, mas tá 2-0 pra Inter de Milão. Com 15 minutos nós vamos ter essa resposta sua. Mas assim, fazendo um prognóstico, é isso aí. Ele vai só fazer algo em cima que o Milan falar, porque ele tá ganhando de 2-0. Né, Oswaldo? Exatamente. Eu tô observando aqui um jogador aqui embaixo, se não me engano é aquele brasileiro, o Júnior. Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas eu tô vendo aqui um jogador que acho que não estava no primeiro tempo, não. A rede que transmite os jogos, no caso a geradora, né, não passou a informação de uma mudança na equipe do Milan, hein? Vamos ficar atento ali, mas eu não tenho na minha escalação, se eu estou enxergando bem, é um jogador número 30. É um jogador número 30 na equipe do Milan. Tá ali marcando, Não sei se é o brasileiro. Eu não tenho aqui na minha lista. Ou então... Não, ele tá aqui embaixo, Ele tá aqui embaixo, aqui na lateral, Vai sair pro combate agora. Olha lá, Esse me parece um jogador à distância. Eu não tinha esse jogador, não. Enfim, se é que eu tô conseguindo visualizar corretamente. Bom, e agora é aquela história, né? A Inter valorizando a posse de bola, procurando, lógico, gastar o tempo. E do lado do Milan, toda a pressa aí da tentativa justamente de fazer um gol e entrar no jogo, né? E entrar na briga. E aquilo que a gente vem dizendo, tirar a Inter dessa zona de conforto. Agora, é um time bem treinado, é um time qualificado. É difícil. O morro tá ficando cada vez mais íngreme. Mais íngreme. Para o Milan superar a Internazionale.
Só para confirmar, foi a única alteração mesmo, viu, Oswaldo? Só aquela alteração no primeiro tempo. Por contusão. Por contusão, volante por volante, que o Brozovic entrou na Inter de Milão. E como disse o Marcão, a Inter nesse momento não tem por que mudar. A não ser que ela tome um gol. Mas esse menino Messias Júnior aí, ele não tava jogando, tava? Tava já? Tava jogando. Na escalação não tinha. É o Messias, é aqui, ó. É o Messias. É o Júnior brasileiro, Messias. Júnior Messias, É. Não tinha, não Esse tem. Messias É o até que passou- joga pela direita. até passou uma história dele bacana. Sim. Que há 6 anos atrás ele estava na 5ª divisão. Exatamente. E ele foi subindo. Não, eu não tinha na minha relação aqui. Então a falha foi minha. Eu não tinha na minha relação o número 30, não. Por isso que eu achei que fosse uma mexida agora no intervalo. Até porque ele não apareceu muito no primeiro jogo, no primeiro tempo. Né? Também pode ter sido isso. A gente não. Eu confesso que pra mim tinha sido uma mexida agora no intervalo. Só foi aquela Aliás, ele contusão. tem 32 anos e é de Ipatinga, hein? Esse Olha jogador. só, mineiro de Ipatinga, no Vale do Aço. Que aqui no futebol brasileiro não chegou a aparecer, né? ele- Se andar com ele na rua, ninguém sabe quem é. ninguém sabe quem é. É porque ele saiu muito. Porque você vê, passou a história dele, há 6 anos atrás ele estava na 5ª divisão. Então ele foi para um time de 5ª divisão na Itália. E aí foi subindo com. Ele mudou O seu pra mérito. Itália em 2011. Junto são com a esposa, com o filho. 12 anos. 12 anos. E é um bom jogador. E fez carreira por lá, né? Aliás, agora é aquele momento que a Inter de Milão começa a catimbar o jogo. Você conhece bem, Eles fazem né, Marcão? bem. É aquilo que a gente fala, o tempo. O tempo é tudo agora. O tempo é a favor de um e ao contrário de outro. Não adianta. Olha o Lautaro deixando a chuteira, tá vendo? Meu velho. Olha lá, agora- ele tomou um tranco, mas olha lá, ao pé direito dele. Não é esse lance. Não. Ou vamos ver. E pra quem tá Ao pé chegando direito agora... dele, ó. Olha lá, e deixa a perna. A gente tá no YouTube da VTV, Jornalismo VTV, pode mandar suas mensagens, escreva nos comentários, daqui a pouquinho eu vou ler novamente. Você que tá nos acompanhando ao vivo pelo Facebook da VTV, também eu vou ler o seu comentário, ou se quiser deixar a sua mensagem pelo Twitter, tem muita gente que assiste o jogo tweetando. Coloca lá, hashtag Fome de Bola, assista o jogo pela VTV SBT, liga a sua TV, você que é da região de Campinas, do interior de São Paulo, você que é da Baixada Santista, ligue na VTV SBT ou mesmo continue nos acompanhando somente pelo YouTube e pelo Facebook, se você for de fora dessas duas regiões, mandando mensagens para cá. O jogo tá catimbado, a Inter de Milão tá empatando com o Milan 0-0, lembrando que no placar agregado tá 2-0 para a Inter de Milão, e amanhã a gente tem outro grande jogo, né, que foi 1-1, esse outro grande jogo da semifinal da Champions League, de um lado Real Madrid, do outro lado o Manchester City. A gente já falou no primeiro tempo sobre esse confronto também, que para mim é uma final antecipada. Concordo. Mas existe alguma possibilidade, e eu vou insistir com vocês nesse assunto, passando a Inter de Milão, pelo que vocês estão vendo aí, porque é um time comum da Europa, se a gente for ver a Inter de Milão. Não é um time ruim, mas também não é um time bom. Existe alguma possibilidade de ganhar esse jogo único, a final que vai ser em Istambul? Por ser um jogo só, existe. Eu volto a dizer, por ser um jogo só, existe, Breno. No futebol acontece tudo, cara. Com 5 minutos, o Militão dá uma voadora no cara e é expulso. Pronto. O jogo é outro. É outro jogo. Aí vai o Lautaro, acerta um chute na gaveta com 15. É 1-0. E aí... com um a mais. Com um a mais. Qual que é o forte do Real? É a qualidade técnica e a velocidade do Vini Júnior e a velocidade do Vini Júnior, Do Rodrigo, Benzema, e com a finalização do Benzema. Mas se a Inter faz 1-0, eles não vão dar campo. Por quê? Porque o italiano marca muito bem. Eles vão marcar do meio para trás, tira o espaço deles de ter esse campo todo, esse contra-ataque. Então o jogo é outro, entendeu, Breno? Então um jogo só é muito difícil de fazer qualquer tipo de previsão. O Lukaku, que a gente falou agora há pouco, tá no banco da Inter de Milão. É um cara que muito experiente, de seleção. Se ele entrar num jogo como esse, ele pode fazer a diferença pela bagagem que ele tem? Ele já não tem mesmo a velocidade, né? Ele não tem a velocidade que ele tinha de 5, 6 anos atrás.
Ele já é um jogador que ele é um jogador pesado, ele já não tem a mesma força, mas ele tem muita... Ele é conhecedor da posição, então ele sabe aonde ele vai, ele protege muito bem a bola. Eu prefiro ele muito mais do que o Giroud, né? Então, mas é questão, o treinador tá vendo coisas que a gente não vê e isso é no dia a dia, internamente. Porém, é um jogador... Se ele não deve estar bem, mas ele é muito melhor que o Giroud. E com certeza, se ele entrar, ele dá muito trabalho. Agora, mesmo com uma certa idade. E se a gente pegar o banco do Milan, Oswaldo, e dar uma olhada jogador por jogador, são jogadores até de qualidade, mas é tudo mediano. Tudo mediano. Se eu olhar, não tem um cara que dá pra falar, ó, vai colocar, vai mudar esse jogo aí. Não, realmente não. É um outro... Mas são poucos times no mundo que tem, Breno. Isso eu tô falando. Você vê, a gente tá falando de Champions League, mas você vê, no Brasil, vamos falar do Brasil. Do Brasil são poucos times que mexem. Só o Palmeiras. O Flamengo também. Flamengo um pouquinho. O Flamengo, o próprio Atlético Mineiro. Então, assim, o Palmeiras tem, sei lá, 15 jogadores que são titulares ali que pode entrar e fazer a diferença. O Flamengo tem aí 14, 13 jogadores. O resto tem 11, né, Oswaldo? O Corinthians, cara. O Corinthians, você vê. Você tira 6 por meia dúzia. Não muda nada. Não muda a característica. Não tem criação. O time do Corinthians ninguém cria. O time do Corinthians não tem criação. Aí os caras o time do Corinthians é ruim. O time do Corinthians é um time limitado. Desculpa até fugir um pouco do jogo, mas a gente está citando e dando exemplo. Só que o time do Corinthians, eles falam, o Renato Augusto. Gente, o Renato Augusto não joga. Não consegue jogar. Fisicamente ele se machuca muito, é craque, gênio. Só que o problema do Corinthians, estão crucificando o coitado do Yuri Alberto. A bola não chega. Como é que o cara vai fazer gol? Então é qualidade. O que falta no Corinthians é qualidade. E aí é a mesma coisa. Troca 6 por meia dúzia, não faz diferença. Mas você até comparou o Corinthians, qualidade e o que vem acontecendo com os times da Europa... Se o Yuri Alberto dá um chute como esse, como deu o atacante, o Dzeko, ele não sai hoje do San Siro. E nós estamos falando, exatamente, nós estamos falando do atacante da Inter, cara. Pra você ver como são as coisas, né? Pra você ver que a diferença do comentário de lá é diferente do comentário daqui. Entendeu? Então, são pouquíssimos times no mundo que você tira, troca 2, 3, o time dá uma crescida dentro do jogo, muda a característica, fica mais rápido, transição. Um time que pode colocar um cara de área que segura, que é o Lukaku. São pouquíssimos times que têm esse menu de opções. Sem dúvida. E justamente essa possibilidade... O cruzamento do Dzeko ali tirou a defesa do Milan. E essa possibilidade de, do banco de reserva, você mudar uma característica, você mudar um estilo, um perfil de jogo, é difícil demais. É difícil. Nem os grandes. Até o Manchester City, que tem, sem dúvida nenhuma, um belo banco. Que tem 2 ou 3 opções. Mas é isso aí. Você pode olhar que basicamente são ali 14, 15 jogadores. O Palmeiras arrumou a base para transformar essa potência que ficou nesse momento. Exatamente. Por que os times da Europa não colocam jogadores de base em grandes jogos, em grandes competições como essa? Tem grana, né? A gente não vê jogador de base aí jogando grandes jogos. Sabe por quê, Breno? Porque o futebol hoje chama-se negócio. Negócio, grana. Então os caras contratam o Rafael Leão, mas não botam o menino da base para jogar, que é um belíssimo jogador, muito bom jogador. Só que o que eles fazem? Você tem que contratar, isso é bem contextualizado, a gente tem que falar. Tem que contratar um treinador, o problema do futebol chama-se gestão. Você contrata um treinador e fala assim, ó, o treinador vem aqui, você vai trabalhar com o jogador da base? Não vou. Então, se a política do clube é colocar jogador da base, você tem que contratar um jogador que trabalhe com um garoto da base, senão não vai acontecer. Por quê? O treinador desse nível, ele não vai lançar, sabe por quê? Porque se ele perder 3, 4 jogos, manda ele embora. Exatamente. Então, a maioria dos treinadores tem medo de perder o cargo. Perder o emprego. Então, o quê? Você acha que eu vou botar o menino na base? Eu não vou. O Abel coloca por quê? Porque tem estabilidade. O Abel manda no Palmeiras com todo o mérito, que é um belíssimo treinador. Então, você tá lá, o Palmeiras, de repente eu tô assistindo um jogo lá, aí sai o Dudu, do nada surge o John. Nunca ninguém viu quem é John. Mas é um moleque que tá super bem, um moleque que na beirada ali faz uma correria danada, é mais um dedo do Abel. Então, a maioria dos treinadores não tem coragem. Por quê? Porque a política do clube não é essa e também eles têm medo de perder emprego. É a pura realidade. E o detalhe, o Palmeiras, pegando o exemplo que o Marcão deu,
O Palmeiras faz um trabalho de, aos poucos, colocando os jogadores, fazendo uma adaptação. Esses jogadores que estão agora entrando, citando o exemplo do John, são jogadores que já estão treinando com os profissionais do ano passado. Exatamente. E aí também tem aquela questão, não se joga nos ombros dos meninos a responsabilidade de resolver uma situação. No São Paulo, se o Rodrigo Nestor erra um passe, pelo amor de Deus, o Morumbi cai. Entendeu? E de repente é um jogador que numa outra equipe seria seguramente um jogador muito bem. Tanto que o Igor Gomes foi embora para o Atlético Mineiro, o Pablo Maia andou sumido, agora está voltando a ser titular. Então tem essa questão. Na geração mais antiga, o Casemiro, a torcida queria matar o Casemiro. Mas várias, o Kaká, eu trabalhei em jogo que a torcida xingava o Kaká, queria que o Kaká desaparecesse. Mas o Casemiro por quê? também. Além do treinador, tem que ter a direção, Breno. Eu bato nisso. Por quê? Porque os garotos não têm que entrar para resolver o problema. O garoto tem que entrar para ser um contexto do time. Ele tem que entrar não para ser a carga em cima total dele, entendeu? O garoto tem que entrar aqui aos poucos, porque ele é novo, ele é jovem, a carga em cima dele, você viu o Hendrick. O Hendrick entrou, já, se não é o Abel o que fez? Já retirou ele. Falei, vem cá, respira um pouco, daqui a pouco você volta. Isso é um trabalho, cara. O próprio Rafael Leão, se a gente for ver, tem 23 anos, é jovem, acabou de renovar por mais 5 temporadas. É um cara que, pra torcida do Milan, eu imagino, eles depositam hoje, quem tá assistindo o jogo no San Siro, deposita tudo no Rafael Leão. Um cara pra decidir um jogo. Que eu não sei se ele tem condições de pegar uma partida como essa ainda, o português, e decidir o jogo. 175 milhões de euros esse contrato. O salário, 5 milhões de euros por temporada, contrato até 2028 renovado. Esse é um cara que vocês acham que vai vingar no futebol para disputar aí melhor do mundo futuramente, junto com o Mbappé? Eu acho que ele tem condição, não do nível do Mbappé, mas ele é um belo jogador. É que acontece o seguinte, o craque tá tão escasso que quando surge os caras já vão lá, já valorizam, já pagam milhões, porque tem a multa contratual, que se você não pagar, alguém vai, paga e leva ele, né, Oswaldo? Sim. Então, assim, ele tem muita chance de ser um belíssimo jogador. Acho que não é do nível do Haaland, do Mbappé, do Neymar, do Messi, não é. Ele tá numa prateleira abaixo. Não sei o que o Oswaldo pensa. Não, do Rafael Leão, vocês estão falando? Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente. É um jogador extraordinário. Do ponto de vista técnico, acho que dessa nova geração é um jogador muito qualificado. Um jogador que decide jogo. Ele tem um potencial enorme. Acho que é um jogador que merece toda a consideração, toda a observação. E certamente será protagonista. Será protagonista na própria seleção de Portugal, indiscutivelmente. Vai ser mesmo. É um tremendo jogador. E o jogo tá encaminhando agora, para a segunda metade do segundo tempo, e parece que os dois times são mais cansados. Dá pra gente ver dessa maneira, porque correram bastante no primeiro tempo, principalmente... O Milan correu pra cima da Inter, a Inter tá naquele jogo de ficar só esperando, jogando lá atrás na defensiva, perderam oportunidades. E eu fico imaginando o torcedor que tá lá no San Siro, a cabeça do torcedor que tá lá no San Siro, o nervosismo do torcedor da Inter que tá com a classificação na mão, e a torcida que não para de apoiar o tempo todo. Os italianos são muito fanáticos, né? Nós já estamos indo para 20 minutos do segundo tempo. O Milan vai começar a abrir agora, né? Agora é a hora do Milan abrir e a vaca vai pro brejo. E não vai ter jeito. Sinceramente, acho muito difícil. Muito difícil. Futebol é gostoso porque é isso. Se a gente soubesse tudo, né? Acabamos de falar. Olha lá. Vai trocar. Tá saindo ali o Tchau. Entrando Pierre Calulu. Malik Tchau. Zagueiro por problema físico, né?
É isso aí. Calulo. Agora, quem tá participando, quem tá entrando agora nas nossas redes sociais, eu vou ler as mensagens, porque tem muita gente participando. cornetando a gente. Tem bastante gente cornetando também, Oswaldo. Corneta, Então tá, problema. manda. O pessoal pra nós, tá pô. desafiando você, Oswaldo, Eu? a narrar um gol quando sair o gol. Ué, se sair, tamo aqui. Se eles ajudarem, né? Não, Você chutaram uma bola precisa no gol. combinar que ela precisa entrar ali na casinha, né? Então. Não é na casinha que tem que entrar? Já vai entrar. Tá. A gente tá esperando. Não tem O pessoal problema. tá com saudades de ouvir uma narração sua, Oswaldo. Tá bom, perfeitamente. Até porque é gente que te acompanha, olha, Pelo há amor de muitos e Meu muitos Deus anos do céu, narrando jogos. A mesa até saiu do lugar aqui, tá? E outra, é um jogo de alto nível, né? É um jogo de Champions League, semifinal de Champions League. Tá louco, tem que entrar pra história. E é claro que a gente vai estar aqui acompanhando, quase 10 mil pessoas com a gente. A Mércia Pereira tá por aqui, o Mauro Heleno tá por aqui. O Mauro tá perguntando, cadê a minha novela? Cadê Hoje a tem novela? novela, amanhã tem novela também, é daqui a pouquinho, depois Pera aí, do jogo. Maurão, dá uma segurada aí, mano. Pera aí, parceiro. Daqui a pouco tem a novela. A J-Lo aqui tá perguntando, a novela começa às 5h45, tudo vai depender Ah lá, a fé. da fera. Inter de Milão e do Milan. Ó, vai o depender Lukaku do vai Lukaku. entrar. Vamos avisar o pessoal o seguinte, pelo regulamento, minha Se gente. não tiver prorrogação, a sua novela vai começar daqui a pouco. 15-6, exatamente. A bola parou. Se o Milan ganhar de 2-0 ou de 2 gols de diferença, aí nós teremos prorrogação. E na prorrogação, se houver empate, penalidades. Aí a novela, provavelmente não, a novela vai entrar após a transmissão. Se efetivamente não terminar nos 90 minutos, aí a novela vai entrar aí 15-6. Tá saindo aí o Dzeko, tá entrando o Lukaku, centroavante por centroavante. A Hoje é mexida- 6 por meia dúzia, Oswaldo. E o Gozens também tá entrando ali. Quem que saiu? Entrou o Gozens número 8. Dá uma olhada aí, Brenito. Eu Quem já que vou saiu? confirmar aqui. A companheira Japa Saiu tá de mandando. Marco. Saiu de Marco. Frederico, entrou Robin Gozens e saiu o Frederico de Marco. A Kátia Carvalho tá por aqui. Atacante por atacante. Ó, a Simara tá falando o seguinte, Oswaldo. Cadê a minha novela? Cadê a minha novela? Da próxima É a transmissão. pergunta que não quer calar. Na próxima transmissão. Vamos chamar Marcos e Abner também, que estão aqui na retaguarda, para responder onde está a minha novela. Na próxima transmissão, sabe o que eu vou fazer, Oswaldo? você vai Vamos fazer? trazer o resumo das novelas aqui, o que Eu tá achei acontecendo. Que com esse blazer aí você fosse entrar na Eu novela. achei que seria o ator principal Que da é novela. isso, As novelas O galã da novela, pô. Marcão? As novelas que do é isso? SBT são de muita qualidade. Não, mas com esse Com esse blazer aí, blazer você entra de aí. protagonista, o mocinho é da isso? novela. É, o Que que galã. é? A direito de Jucimara, nascer, cadê minha versão? novela? Quem que O tá Genilton, perguntando? a Jucimara tá perguntando. Calma, Jucimar. Calma, Jucimara. Jucimara. A gente tá comentando o jogo aqui, Champions League, semifinal, Pera um dos aí, grandes Jucimara. jogos do futebol mundial. Daqui a pouquinho tem a sua novela. Você torce pra quem, Jucimara? Isso, Fala pode pra nós mandar. aqui. Mande pra gente. Manda pra Vocês gente. que estão acompanhando no Facebook também, VTV Jornalismo, mas curtam nossa página, comecem a seguir a gente. Quem tá entrando agora, comece a seguir a gente no Facebook e também no YouTube. Pode mandar mensagens pra gente também através do Twitter. Hashtag Fome de Bola. E o Milan tá tentando chegar. Não consegue chegar, estamos na reta final do jogo. Agora é tudo ou nada. O Milan tem que partir pra cima. E que graça, hein, Marcão? Mas a bola mas bateu ele- por mas último ela bateu, nele, viu, é. parceiro? Bateu muito. Ele foi com a Sérvia ali, é bom zagueiro, bom defensor, firme na marcação. Se ele dá o tapa na frente, não pega. Não. É que ele foi fazer uma graça e acabou retardando um pouco o tempo do drible. O tempo do drible. O Flávio Maia e a Tereza estão mandando mensagens pra gente também Cornetando pelo também, Facebook. não, Não, nós? só estão mandando um Ah, abraço pra gente. Ninguém corneta a gente? Não, eles estão pedindo, a maioria das pessoas, Pedindo a novela, tão automaticamente é Dá cornetando. uma né? cornetada, né? automaticamente. É tipo assim, Aqui tô a agradando. gente tem de tudo. A gente É, tem não, futebol, a gente tem entretenimento com as novelas e a gente tem muita notícia com a programação da VTV e SBT certeza, também. com toda Todos certeza. os dias a gente tem pra todos os gostos. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você aqui, que até o Marcão mandou a Pode pergunta perguntar aqui pra até mim. duas. O Marcão mandou a pergunta aqui no papel, agora que eu tô conseguindo ler. É o seguinte, quando você veio pra cá com esse blazer espetacular,
Era por causa de um jogo italiano em Milão, Milão é a capital da moda Todo masculina mundo do fala mundo. todo mundo fala de corte italiano. Aí eu vim em homenagem Sim. à Itália, ao corte italiano. Milão, senhoras e senhores, é a capital da moda masculina, a capital mundial da moda masculina. Você vai pra Milão, você sai de manhã pra tomar um café numa paneteria, Você tem que vai ir de Que blazer. é isso, os homens e as mulheres, não, e assim, uns homens e mulheres extremamente elegantes. E essa época na A Europa gente tá fica até calor, com né? vergonha, né? Essa Tá época é calor, verão essa na época Europa. É o veranícola europeu. Fica até com vergonha, né? Ô, que sair na isso, rua, né? pelo amor, eu fui pra Itália com uma seleção brasileira, 1989, 90. Fui cobrir a seleção jogando contra a Itália em Bolonha. O Brasil ganhou 1-0, gol do André Cruz de falta. E olha o A contra-ataque Inter, da Inter de Milão, hein? Nossa, chutou, o Acerbi chutou, Bateu nas costas do pegou zagueiro. no zagueiro e voltou nele. E bateu nele de novo. Esse segundo tempo tá meio nível Série A de Brasileirão, hein? Tá um pouquinho mais, O Acerbi voltando aí. Parece que eles abandonaram um pouquinho o esquema tático, tanto a Inter de Milão quanto o Milan, né? A Inter tá na dela, de ficar fechadinho jogando no contra-ataque. Fosse mais ousado, mas eles estão. O Milan tá naquela de chegar a jogar pro 25. lado, tentar tocar pro lado, chegar lá na frente de alguma 25 maneira. no segundo tempo. Agora pro Milan é o seguinte, agora é tudo ou nada. Não vai Entendeu? adiantar Agora- nada esse futebol aí. Agora, meu amigo, tem que tentar alguma coisa, tem que tentar fazer alguma situação diferente, porque tudo bem, se perder de novo, o torcedor milanista, eu acredito sinceramente que ele vai ficar mais chateado se o time não tentar ganhar, mesmo perdendo. Coisa que o Brasil tem, o brasileiro tem muito, abandonar esquema, partir pra cima no 1 contra 1, na individualidade. Eles não E têm. coisa que não tinha antes. Chutar de fora da área. A gente não tem visto nada nesse jogo aí, semifinal de Champions League, hein? Não estamos Acho que teve vendo um chute ninguém só, né, do partindo Rafael. no 1 contra 1 e não estamos vendo ninguém chutando de fora da área. Isso daí é uma coisa que ficou um esse é pouco brasileiro, chata no o brasileiro futebol vai mundial, batendo. né? Lá. Ô Breno, mas são dois times, assim, independente da qualidade de uma que é maior, mas são dois times italianos, eles prezam muito pela defesa. Pra você ver essa bola agora, tinha uma linha de 4 e 3 caras na frente da área. Então eles defendendo com 7. Entendeu? Então, assim, a Inter, ela tá priorizando mesmo a defesa. Então, assim, se você tem uma linha de 7, se você não tem um jogador que tem um drible, que quebra a marcação, que surpreende o adversário, um drible igual do Neymar, ou do Messi, do Ronaldinho Gaúcho, são jogadores que tem um improviso, tem um drible. Você não vai fazer gol nunca. Bola pra lá, bola pra cá, cruza, bola pra lá, bola pra cá, cruza, bola pra lá, bola pra cá, cruza. Então o que acontece? Fica esse futebol pragmático, pra lá, pra cá, e não tem o drible. É o que nós tínhamos na geração antiga, né? Todas as gerações. Que hoje tem um ou outro só e que não faz muita diferença. E essas substituições, pelo menos a princípio, parece que estão piorando os dois times, né? É porque Pelo que a a gente gente tem visto. fala, nós falamos anteriormente. Não tem qualidade. Tem time no mundo que você troca 3 e os outros 3 fazem a diferença. Não tem como. Não tem como. É um ou outro. No Brasil é 2, 3 times. Olha lá. Agora, eu tenho visto o Lukaku partir pra cima. Tô falando a respeito justamente disso, né? Cobrando que falta. O Lukaku parece que tá... Abaixa a cabeça e parte pra cima. Tenta alguma coisa lá na frente. Eu não sei por que ele não tá jogando, né? Porque ele fez muito mais do que o jogador que saiu, né? Então, ele, assim, pode estar vindo de lesão, eu não sei o que está acontecendo, né? Mas, assim, posição por posição, nós até citamos o Giroud, ele é bem melhor, assim, entendeu? Do que o Giroud do Milan. Mas, assim, é outro tipo de jogador. Mas o pouco que ele fez mais que o... Como que ele chama? Dzeko. Dzeko. E amanhã tem a outra semifinal, hein? Aliás, todos os detalhes, os pro Real principais... Madrid, já vou falar logo, tá? Porque assim, eu não gosto de ficar em cima do muro, não. Eu não sou muito de... Vou torcer pro Real Madrid. Eu sou fã do Real. Nossa, tá louco. Eu sou muito fã do Real, sou muito fã dos brasileiros, gosto demais do Toni Kroos, acho que do time todo, eu admiro muito. Olha lá, ó. Olha lá, fechou o Olha caixão. lá, fechou. Que nós falamos, Agora tem uma acabou, chance hein? lá. Agora acabou. Lautaro Martinez, 1-0 pra Inter. Jogada na pisada do Lukaku. Do hein? Lukaku. Lukaku. Tá vendo que muda a Pisou, característica? prendeu, rolou. Mudou a característica. E o Martinez chacoalhou o barbante
Já era. E adeus Colina, que eu já vou me embora. 1-0 pra Inter. E aquilo que eu falei no primeiro tempo, hein, Marcão? Lautaro Martins lá, pegou uma bola e falou decidiu uma o jogo. Teve uma bola. Na realidade, ele teve duas. No primeiro tempo, chutou pra fora, escorregou. O pé de apoio dele escorregou. Você vê como é que é o cara que faz a diferença, né? Mas aí é o que o Oswaldo falou bem. O Lukaku mudou a característica. Ele segura a bola para fazer esse pivô, que eu uso o termo muito no futsal, para o cara de trás chegar. E a gente tá falando de um jogador sul-americano definindo uma final de Champions League. E olha lá, o Lukaku brigador, hein? Deu 2 bolas para ele. Um pouquinho a mais que o Lukaku fez mais do que o fez saiu. Muito mais o tempo todo que o Dzeko ficou. Só você tá volta de lesão, alguma coisa, né? Eu acho que taticamente, minha opinião, acho que taticamente, do posicionamento, pode ser. Na volta, na recomposição, o Dzeko é um jogador que ajuda mais até importante. Fisicamente, ele tem mais hoje condições do que o Lukaku. O Lukaku não consegue fazer os 90. Eu acho que pode não. Ser, então talvez ser. o Lukaku seja aquele jogador quando o time adversário esteja já num nível físico abaixo. E aí ele entra, porque aí ele entra em igualdade de condições. Porque a gente viu vários momentos do primeiro tempo, o Dzeko fazendo a cobertura na bola parada. Tirando dentro da área. Defensiva. E o Lukaku não faz esse papel mais. E no cabeceio, na bola alta, eu acho particularmente que o Dzeko é um jogador que compõe mais, ajuda a recompor mais a marcação. Imagino que o treinador, que o Inzaghi... sabia que o Milan ia tentar muita bola alçada. O Dzeko é um jogador que tem presença na parte física, em posição física, bom cabeceio. E o Milan, meu amigo, agora é só esperar e tentar minimizar o prejuízo. Tentar pelo menos não sair agora com 2 derrotas, tentar um empatezinho aí. Porque a classificação... agora vai entrar o Origi, né? Jogador... Camisa número 27 ali, holandês, estava no Liverpool. Vai entrar, é centroavante. Vamos ver se ele vai com... Tá aí, ó. Se ele vai... O Oswaldo vai torcer pro Real. Você vai torcer pra quem, Marcão? Eu vou torcer pra ser campeão. Eu sou pra ser campeão do Real. Tenho carinho igual o Oswaldo tem, mas eu vou torcer pro City dessa vez. Porque o Real já ganhou muito. E eu gosto demais do Guardiola. Acho que o Guardiola precisava ganhar. Precisava ganhar uma Champions com o City. E eu vou na contramão de vocês, porque eu não torço para time da Espanha, assim. Eu gosto de assistir jogos do Real, do Barcelona, mas não tenho vontade de torcer para nenhum dos dois. Não tenho vontade de torcer para nenhum time inglês também. Vou torcer para Inter de Milão. Vou torcer para Inter de Milão. Mas a pergunta que o senhor fez é em relação a amanhã. Quem passa? Amanhã a Inter não vai jogar. Tô falando na final. Já tô passando pra final. É que você falou que vai torcer pro Real ser campeão. Não, pro Real ganhar amanhã. Passar amanhã eu vou torcer pro Real. Eu vou torcer pro Real. Vai torcer pro árbitro. Eu vou torcer pelo Real, pelos brasileiros. Pelo Real. Uma boa justificativa. Agora, na final, eu vou torcer pra Inter de Milão. Seja quem for. Você vai torcer pra novela? Não, eu adoro novela. Eu adoro novela, eu gosto de novela. Sim. Mas vou torcer pro Real. Não, então tá bom. Então nós dois pro Real, Marcão pro City. Pro City. Por causa que eu quero ver o Guardiola ganhar uma Champions com o City. Aliás, ele nunca... Só com o Barcelona. Como treinador? Como treinador. Não ganhou no Bayern, não ganhou no City. O azarão é Simone Inzaghi, né? Quem sabe a Inter de Milão, como a gente falou, um jogo só. O jogo vai ser lá em Istambul, a grande final na Turquia, no dia 10 de junho, um sábado, 4 da tarde. Olha a Inter chegando de novo. Agora vai ser assim, né? Ataque contra defesa, Lautaro de novo. Aliás, Marcão, esse jogo vai ser em Istambul. Você que é muito amigo do Alex, né? Se você chegar com o Alex lá em Istambul, vocês não conseguem andar na rua, né? Mas não paga também lugar nenhum. Mas também no restaurante não paga. Nada, né? Tem suas vantagens. Você jogou com ele no Cruzeiro? No Cruzeiro. Cabeção, Alex. Gênio, né? Craque de futebol. De bola, né? Foi um dos melhores também que eu vi e joguei. Porque você jogar com o cara, agora como que você admira mais ainda? Primeiro, a pessoa dele, o Alex é um cara absurdo de ser humano, né? Mas é o dia a dia, né? O dia a dia, o que ele faz no treinamento no dia a dia,
A bola que ele toca, o jeito que bate na bola, aonde ele acha o atacante. Diferenciado, é absurdo, né? É absurdo, Diferenciado. Ele que também jogou no futebol italiano, né? E ele foi, se eu não me engano, o ano passado, e tem esse vídeo até famoso, ele foi comentar a final lá, no aeroporto tinha 40 mil pessoas recepcionando ele. Não, ele tem uma estátua. Tem estátua lá, Tem uma estátua. No Galatasaray, né? No Galatasaray da Turquia. É impressionante. Que, aliás, é um dos clássicos mais... Galatasaray e Fenerbahçe, né? Um dos clássicos mais emocionantes em termos de paixão clubística do mundo. Do mundo. O Alex manda na rua lá. Você jogou com outros grandes jogadores que também passaram pelo futebol italiano, como o próprio Sorin, né? Que era um cara que jogou na Lazio e era um inferno ver o Sorin contra os times quando ele jogava, né? O Sorin também é um cara que ele jogava como um ala, né? Então ele não era lateral, ele era um ala. Então ele tinha essa característica de entrar por dentro, né? Então ele entrava aqui... Ele não fazia muito a paralela, ele entrava na diagonal como homem surpresa, o zagueiro está preocupado com os atacantes, ele entrava e fazia muito gol. Então ele era um cara que era de surpresa, né? Então, o vigor físico absurdo, né? Tecnicamente também ele era muito bom jogador. Só que ele corria 90 minutos do mesmo jeito. Então, era um jogador privilegiado pela parte física e pela parte técnica também. O próprio Miller, você não estava aqui no intervalo, você abandonou, acho que você foi dar um tapa nesse você foi dar uma ajustada nesse. Fui passar. Foi passar o blazer. Fui passar. Tem ferro lá embaixo. O próprio Miller. O Miller também jogou na Itália. E eu joguei com o Miller no Cruzeiro, que era outro cara que, tecnicamente, né, Breno? Um cara absurdo, assim. Visão de jogo, 1-2, não segurava a bola. Que isso. Então. Todos esses caras que a gente está falando aí, aliás, seriam titulares hoje se a gente colocar em qualquer time, em qualquer time do mundo. Qualquer time. Real, City, né? Não é só o Miller, Sorin, Alex. Inclusive na própria seleção brasileira. Na própria seleção brasileira. Pelo amor de Deus. Não, assim, é indiscutível. O Miller... Se a gente pegar aí hoje do... O que você ia falar, Oswaldo, do Miller? O Miller foi vendido pelo São Paulo pro Torino. Nossa, que entrada violenta, hein? Rapaz. O VAR tinha que chamar, hein? Ai, não sei não. Quem que foi? Kronic, que deu a entrada. Foi muito forte. Não sei se não vai chamar o VAR, não. Força desproporcional. Muito forte a entrada mesmo. Saiu. Ficou barato, hein? Ficou barato. Amarelinho ficou barato. Ali, amarelinho, só. O Miller foi vendido do São Paulo para o Torino na época, por 800, 900 mil dólares, que era na época um dinheiro absurdo. Coisas que hoje seria vendido por sei lá quantos milhões de euros, né? Era um outro mundo. O Miller jogou no Torino 3 temporadas e voltou para o São Paulo, inclusive. Foi do São Paulo para o Torino, fez o caminho inverso. Saiu amarelo para um monte de gente ali na confusão. Foi pro Lautaro Martinez e pro Krunic. E pro Tomori também, zagueiro, que também entrou lá meio de xerifão, empurra daqui, pega de lá. Um monte de jogador ali amarelado. Agora a Inter também tem que ter a cabeça no lugar, hein, gente? Porque já tá com a vaga, 8 minutos para acabar o jogo. O Milan tem que fazer 3 gols para levar para prorrogação. Agora é aquela coisa do treinador agora saber a gestão do grupo, né? Eu, sinceramente, numa dessa... Eu tiraria o Lautaro agora, com o amarelo, ganhando de 1-0. Perder um jogador desse pra final? Acabou, que é um jogador diferenciado. E ele tá ali, se enroscando com a marcação, sinceramente. Acho que o Simone Inzaghi agora... Tem que agir rápido. E outra, falta, já foi, acabou, né? Falta 8, 10 minutos, no máximo 10 minutos aí. Se for, sei lá, se ele der 5 de acréscimo, vamos até 95, 13 minutos. Que isso, gente. Sinceramente. Aliás, uma coisa que a gente fala muito no futebol brasileiro, se a gente ligar qualquer programa esportivo ou qualquer resenha esportiva, rodada após rodada a gente vai estar falando de arbitragem. Hoje a gente não tocou no nome do árbitro, porque a arbitragem perfeita nessa segunda semifinal de Champions League. Árbitro impecável, ninguém enchendo o saco do árbitro na Europa. Mas no Brasil tem a ver com educação, né?
Eu não sei se os jogadores são mal educados, reclamam demais da arbitragem. As comissões técnicas na beirada do gramado é uma coisa irritante, sabe? Os treinadores, o próprio Abel, eu sou muito fã do Abel, mas o Abel, o que ele faz na beira do gramado é absurdo. O auxiliar dele, o treinador de goleiro, todos os jogadores reservas, sabe? Qualquer coisinha, olha lá que você acabou de falar, ó. Tá vendo aí, ó? O Lautaro tá saindo pra ser aplaudido, né? E porque também... Porque tá não tem Não mais, precisa, você pode né? perder, Tá já tem amarelado, Aí vai pra... aquela malandragem, o jogador do Milan sabe que não vai pra final... Estádio inteiro tenta fazer aplaudindo pra ele. prejudicar o adversário, tirar um jogador desse, entendeu? Entendeu, Breno? Só para Tirou o Barella Tirou o também, Barella outro também, jogador que é um jogador importantíssimo. importante. Então, assim, no futebol brasileiro, eu vou tirar um pouco... poucas pessoas falam isso, mas tirar um peso dos árbitros. Mas os jogadores, eles não ajudam os árbitros. As comissões técnicas não ajudam. É irritante a falta de educação dos jogadores e das comissões. Qualquer coisinha, eles entram no campo, já fica pedindo VAR, já fica pedindo... Isso é muito feio para nós. Eu tenho uma teoria em relação a isso. É meu ponto de vista. E aí todo mundo entra no pacote porque todos precisam colaborar mais. O fato da arbitragem no Brasil não ser profissionalizada... Pesa muito. Pesa demais. Os árbitros de futebol, o nível das arbitragens no Brasil é um nível sofrível, ruim... E os árbitros, com isso, eles não conseguem se impor tecnicamente. E dão margem a esse monte de coisa. Não estou justificando, não tem justificativa. Mas é um fator importante. Mas, por exemplo, você vê algumas arbitragens, como aconteceu do Paulo César Zanovelli no jogo do Bahia com o Flamengo, como é que entrou o Gagliardini no lugar do Barella, Roberto Gagliardini, que é um jogador também ali de marcação, de meio campo, o Barella tá já tomando aguinha ali e tal. E, então, assim, os árbitros, eles não se fazem respeitar. Essa que é a questão. Não estou dizendo que com isso o chilique que o Abel tem, mas não é, o Abel, o Mano tem, o Fernando Diniz tem, o Rogério Ceni tem. É educação, então, cara. Assim, O chilique essa é irritante, questão. cara. É muito ruim. Mas os árbitros precisam. Tivemos uma rodada agora de Campeonato Brasileiro, essa última, com arbitragens horrorosas. Aí vem o Wilson Luiz Seneme, que é o chefe da comissão de arbitragem, para explicar um pênalti que o árbitro não deu do goleiro do Cleiton do Bragantino no Hendrick. E ele vem com uma teoria, uma tese, que quando o goleiro está com os dois braços no alto e a bola está na direção dele, ele é intocável. Mas quem falou que o goleiro, mesmo com os... Quantas vezes você viu o goleiro com os dois braços lá em cima e o atacante ganhar na impulsão? Tanto é verdade que todo mundo fala que se é o goleiro tá bom, soca a bola, não tenta segurar. Lógico. Se o cara trombar, a bola tá em jogo. O Seneme vem dar uma explicação dessa esdrúxula. Ele vem inventar uma coisa que não tem explicação pra não dizer que tá errado. Não, dar o braço a torcer. Mas fica feio, ficou Eu feio nunca pra vi ele. isso, eu nunca vi isso na minha vida. Não, porque o goleiro, quando ele coloca os dois braços acima da cabeça, a bola é dele, ó. Mas quem falou? Isso não existe. Ó, não e se tem... eu tenho um centroavante que tem uma impulsão maravilhosa e ganha de cabeça? Quantos gols a gente já viu do cara saltar e na impulsão com a cabeça, ele ganha no alto do goleiro com as mãos? O Lukaku ganhou uma ali. Que isso, gente? Só que a gente tá vendo aí o Seneme, vai me desculpar, amigo nosso, conhecido lá de São Carlos. Que terrível isso aí. Explicação horrorosa. Coisa horrorosa, uma explicação pavorosa. E o torcedor não é bobo, e né? outra coisa, o cara que apitou o jogo, por isso que eu digo que não tem cabimento, o Sávio Pereira Sampaio que apitou o jogo, atirou no que viu, acertou no que não viu. Porque ele faz o gesto com o braço, dizendo que a bola tinha batido no braço do Hendrick. A bola bate, quem tira é o goleiro. E pra sorte dele, entre aspas, viram essa falta do Hendrick em cima do goleiro do Bragantino, que não foi o gestual que ele fez. Não foi. Aí o que aconteceu? O Abel tomou amarelo. Eu estou justificando o cartão do Abel de maneira nenhuma. Mas toda ação gera uma reação, né? É muito erro grotesco, É muito né? erro grotesco. O que é isso, Só que a gente tem visto Como é que é o nome do árbitro que tá pitando o jogo aí? É o Clement Turpin, francês. Acabou. Então, a gente nem falou dele. A gente nem falou dele, tem um detalhe. Tudo que ele tá apitando aí, e jogadas mais duras, mais ríspidas, carrinho, empurrão, ninguém tá reclamando. Que isso? Mas não tem o técnico respeito, reclamando, né, cara? não tem jogador reclamando. Até o Milan, que tá em desvantagem desde o início do jogo, ninguém reclamou de nada.
A gente vê nos jogos do futebol brasileiro o tempo todo, se tivesse uma falta como essa, era 10 minutos pra ver o que aconteceu. Quantos gols você fez na carreira que você não respondeu? Bom, eu não sei muito não, mas eu fiz mais gol que o Denilson, atacante, pode ter certeza. Mas você nunca anotou? Denilson pode ser. O Denilson show não fazia gol, pode falar, o Denilson fazia gol. Craque de futebol, mas tô brincando, é uma sacanagem. Mas o Denilson... Dava passe pra um monte de porque esse dia eu vi ele num programa, o Vampeta sacaneou ele, é verdade, ele era um cara de muita criação, né? Não fazia tantos gols. Habilidosíssimo. Eu fazia muito gol de cabeça, né? Pela altura... Fazia muito gol de cabeça, de falta, batia bem, falta de longe, não colocado, mas de cabeça fiz bastante. E quem tá acompanhando a gente no Facebook pode compartilhar. Aproveita, compartilha com o seu amigo todo o nosso conteúdo. Compartilhe, curta, escreva a sua mensagem pra cá. Tem bastante gente assistindo, tanto no Facebook, no YouTube da VTV, Jornalismo VTV. Se inscreva no nosso canal, é muito importante. Tem o nosso app também, Oswaldo, e o app é muito fácil, viu? O app, você pode baixar o nosso app pelo iOS, pelo Android, é de graça o nosso app, muito fácil, muito simples. Baixe o nosso app na sua loja virtual para aproveitar todo o nosso conteúdo, participar, poder ganhar brindes também, ao longo, é claro, da nossa programação. E seguir a gente também no Instagram. Seguir a gente no Instagram, passa o seu. Vou passar, qual câmera que é, Marcão? A vermelha ali, a 2 aqui, @Oswaldo Luiz Oficial. Segue lá, @Oswaldo Luiz Oficial. @MarcosVinicius.05. Que é isso? @MarcosVinicius05. O meu é @Breno com 2 N's, _Bereta com 2 T's. É só seguir. Tem no Instagram, pode seguir também no Twitter. Tem bastante gente participando. Vou ler umas mensagens aqui no Twitter. Não, manda mensagem, pergunta onde ele... Pode mandar mensagens no Twitter. De onde ele trouxe esse blazer. Esse blazer. Ó, tem bastante gente. Não é do Brasil, não é da Itália. É corte italiano. Brecha. O Carlos Eduardo mandando mensagens pelo Twitter. O Fernando Letrinta. O Paututo Rock mandando mensagens pra cá. E outro detalhe Judy Vaz, pode falar. Outro detalhe também da arbitragem do senhor Clément Turpin, francês. 3 minutos do segundo tempo. Não é essa esculhambação que 7, ficou no Brasil, 9, 11. 10, A Edna deu um Flamengo e Botafogo 11 minutos. O outro deu 11, o outro deu 14. Isso é uma palhaçada também. É o modelo Copa do Mundo. Que modelo Copa do Mundo? Você tem que dar de acordo com o que é o jogo. Modelo Champions League. E a Champions League. 3 no primeiro tempo e 3 no segundo tempo. Entendeu? Então essa conversinha. A Edna Alves Batista num Flamengo e Botafogo deu 11. É quase uma prorrogação. E você sabe o que me irrita na arbitragem brasileira, Oswaldo? É a lei da compensação. Isso é horroroso. O árbitro começa a dar muitas coisas para um time, porque talvez ele deu uma falta na dúvida, ele deu um escanteio na dúvida. Sim. Então, aí ele começa a dar aquela pipocada e começa a compensar tudo dando pro outro time, coisa que não é o que você falou. Como é que é? Atira no que viu, acerta no que não viu. Gostei dessa. Foi o que aconteceu com o Sávio. Ele marcou, ele botou o braço do Hendrick. Aí a televisão mostra a luva branca do goleiro do Cleiton mandando a bola pra fora ter feito a penalidade. Só que, segundo o CNM, o Hendrick fez... Enfim, isso é coisa do Campeonato Brasileiro. Tô citando um jogo, mas São Paulo e Corinthians e São Paulo teve polêmica. Acontece direto. Bahia e Flamengo teve polêmica. A arbitragem no Brasil... Salvo grandes e honrosas exceções, a arbitragem do Brasil é pavorosa. Simone Slag já cumprimentou. Já tá dando um abraço, fechando o caixão. Já abraçou, beijou a viúva, fechou o caixão. Já fechou o caixão. Eu vou aproveitar, quem tá nos acompanhando, quem não sabe compartilhar, por exemplo, no Facebook, tem uma setinha pro lado direito, você clica na setinha pro lado direito, aperta compartilhar agora e compartilha com os seus amigos. Compartilha aí a nossa transmissão, um jeito diferente de mandar as suas mensagens também, que a gente pode ler aqui na tela da VTV SBT. Amanhã tem o Fome de Bola, a partir das 11 da manhã, o VTV da gente, falando da nossa região de Campinas, Baixada Santista, 11h30, Fome de Bola com Oswaldo Luiz, mostrando os principais lances desse jogo.
Inter de Milão e Milan. A gente vai mostrar também o Fla-Flu amanhã, tudo que rolar no Fla-Flu de hoje. E o jogo acabou. Inter de Milão classificada, a primeira classificada. Caiu bem, né, Marcão? Caiu muito, Breno. E você falou no segundo tempo, a diferença de jogo do primeiro para o segundo foi grotesco mesmo. A diferença caiu muito. Mas assim, o primeiro tempo valeu a pena. O Milan teve a chance de incomodar, não incomodou e deu o que a gente achava, né? Deu a lógica, né? Time muito melhor, time tecnicamente melhor, sabe? É um time mais ajustado. A Inter ganhou a classificação no primeiro jogo, né? Sem dúvida. E já poderia ter, inclusive, consolidado a classificação numericamente, no placar, né? Pelo primeiro tempo que fez, inclusive pelo primeiro jogo que fez. Tá aí no agregado 3-0, né? Outra coisa que dá bem. Um detalhe importante, a gente está falando do City, do Real Madrid, na minha opinião, quem passar será o favorito ao título, mas é uma Inter de Milão que vai para uma final tendo eliminado o maior rival, sem tomar gol, ganhando os dois jogos. Fez 3 gols numa escola de defesa que é sempre muito bem perfeita, bem treinada. Bem treinada. Ganhando os dois jogos, com 2 vitórias, baliza 0, sem tomar gol. Ou seja, é uma Inter que cresce, que se agiganta em busca de um tetracampeonato. Contra um City ou contra o Real Madrid, um jogo único em Istambul, olha, sinceramente, a Inter chega, vamos ver amanhã o que o jogo vai nos entregar. Mas o jogo não amanhã. vai ser essa moleza toda. Não vai ser essa moleza. A Inter chega inteira para ser campeã. Se ela for campeã, rapaz, super normal. E com o sarrafo, com a moral, com a confiança lá em cima. Porque é aquela coisa. Uma chance. Uma bola. E aí aquela coisa de fazer justamente a possibilidade de ter eliminado o grande rival com 2 vitórias e um placar agregado de 3-0, para não deixar margem nenhuma de dúvida. Bom, vamos embora? Vambora, agradecendo gente. Todo mundo que participou. Obrigado, né? gente. Pelo Facebook, pelo YouTube. Pode compartilhar o nosso conteúdo do Facebook, é só clicar na setinha lá, o aviãozinho, você vai compartilhar o nosso conteúdo, a transmissão, tudo que rolou hoje aqui de uma maneira diferente. A Inter de Milão classificada para a final da Champions League, que vai ser no dia 10 de junho. O outro jogo, outra semifinal vai ser amanhã entre Real Madrid e Manchester City. O primeiro jogo foi 1-1, a expectativa muito grande para esse grande campeonato, que é o maior campeonato do mundo, e o maior campeonato do mundo é aqui na VTV SBT. Obrigado, Marcão, obrigado a todos que estiveram pessoal. com a gente. Desculpa atrapalhar a novela de vocês. Que isso, hein? Tamo junto, hein? Vambora, hein? Aquele abraço, pessoal. Segue a gente, dá aquela moral, pode comentar, agora tem pode novela, elogiar. hein? Agora tem novela. Vamos pra novela. Vamos pra novela. Falou, valeu, galera. Um abraço. Abraço. Olha lá o Breno chegando lá. Que é isso?